Bom dia a todos e a todas que nos assistem, caminhando aqui mais uma vez para o nosso curso Avaliação de Risco, Ferramenta Necessária. Hoje nós estamos aqui com a doutora Luciana Lopes Rocha. Antes de fazer a apresentação do currículo da doutora Luciana, eu vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Eu sou Renata, sou juíza auxiliar da capital, trabalho na vara de violência doméstica central, integro a Comesp, juntamente com a Tereza, a Daniela, a Rafaela, a desembargadora Rachid. Eu estou vestindo hoje uma blusa cinza de lã, está bem frio aqui em São Paulo, um lenço rosa. Estou no escritório improvisado da minha casa, tem uma parede branca ao fundo, mas hoje eu estou com a imagem distorcida. Eu vou ler aqui o currículo da doutora Luciana. A doutora Luciana possui graduação em Direito pela Faculdade AEUDF, Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, em 1996. É pós-graduada com especialização em Direito Processual Civil pelo IDP. IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, em 1997. É pós-graduada, curso Ordem Jurídica e Ministério Público pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, em 2001. É juíza titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, Distrito Federal. É coordenadora do Núcleo Jurídico da Mulher do Distrito Federal. É ex-presidente do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, FONAVID, de 2018. Foi integrante do grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça para revisão e atualização do Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, segunda edição, revista e atualizada, Brasília, em setembro de 2018. Foi integrante do grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça para a criação e implantação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência. É membro da AMB Mulheres, da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, é conferencista sobre temas relacionados à Lei Maria da Penha em diversas instituições e é especialista em Gênero e Direito pela Escola da Magistratura do Distrito Federal. Bom dia, doutora Luciana. Muita honra ter a senhora aqui conosco e, com a palavra, uma ótima palestra. Muito obrigada, Renata. Agradeço muito o convite feito pela Comesp. Também aqui cumprimento, né, com a honra do convite e agradecimento pelo convite, né, as colegas Rafaela, Tereza e Daniele. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o tema, né, do curso, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ferramenta necessária. É realmente um momento de mudança, um novo giro paradigmático na Lei Maria da Penha. Tem um texto que eu gosto muito, que eu acho que revela esse momento que a gente está vivendo, quase 15 anos da Lei Maria da Penha, né? Em breve, agora em 7 de agosto de 2021, faremos 15 anos, de um diploma legislativo que trouxe uma grande ruptura para o nosso sistema de justiça criminal. O texto da Carmen Reim, que eu acho que é esse momento que a gente tem que refletir muito, né, que chama Lei Maria da Penha, necessidade de um novo giro paradigmático, depois eu compartilho, né, no e-mail com vocês. É um texto que vem mostrando que a Lei Maria da Penha ela trouxe mudanças jurídicas importantes, como bem sabemos, né, uma tutela penal exclusiva para mulheres, a importância de ações afirmativas, criação normativa de categoria de violência de gênero, exclusão do crime de violência doméstica da invisibilidade, né, exclusão dos delitos de menor potencial ofensivo, previsão da companheira ser processada por violência doméstica em relações homoafetivas, então, né, independente da orientação sexual, a mulher vai ser protegida pela Lei Maria da Penha, criação de medidas protetivas como um grande coração da lei, né, para que a gente evite a escalada da violência e seja um freio, né, a prosseguimento das violências de gênero, tratamento integral, intersetorial e interdisciplinar. Esse foi o primeiro giro paradigmático da Lei Maria da Penha, em 2006, trazendo toda essa inovação. Carmen Reim nos alerta que, nesse momento, a necessidade do novo giro paradigmático, né, nas palavras de Carmen Reim, são exatamente o segundo giro, privilegiando o evitamento de novas violências, acolhendo com dignidade e humanidade. Especialmente, duas dimensões precisam ser, nesse momento, focalizadas, que é a prevenção e a assistência. E o Formulário Nacional de Avaliação de Risco ele é uma estratégia do sistema de justiça integrando-se com a rede de proteção para respostas mais eficazes. Então, quando a gente fala de
avaliação de risco, ele está na centralidade das políticas públicas, né, de diversos países, com foco na segurança da mulher, foco na identificação precoce do risco de feminicídio, para intervenção do Estado com respostas mais eficazes. E a partir do instrumento, ferramenta necessária, né, do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, é possível que cheguemos a um julgamento mais seguro do risco de reincidência de violências, especialmente violências graves e potencialmente letais, para que nós possamos estimar o potencial de letalidade, para que nós possamos, a partir dessa identificação e reconhecimento de informações preditivas importantes, nós possamos, de fato, adotar estratégias de medidas protetivas adequadas ao caso, medidas cautelares mais adequadas ao caso e encaminhamento para a rede de proteção. Então, o formulário, ele, de fato, ele tem uma imensa capacidade preditiva, ele não tem capacidade psicométrica, ou seja, ele não é infalível, mas com base em estudos técnicos científicos, ele, de fato, tem uma imensa capacidade de predizer fatores que se apresentam muito presentes em casos de feminicídios tentados ou consumados. O meu lugar de fala, enfim, sou juíza coordenadora aqui do Núcleo Judiciário da Mulher do Distrito Federal, fui integrante do grupo de trabalho, né, instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça para a implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. E vamos aqui também trazer um pouco da experiência que o Distrito Federal já usa o formulário de risco desde 2016. Então, ele já é uma grande realidade. O formulário distrital, ele foi paradigmático para a elaboração do formulário nacional. Então, grande parte das perguntas, né, foram extraídas do formulário do Distrito Federal e também da construção feita pelo FRIDA no âmbito do CNMP. Então, a parte 2 do Formulário Nacional de Avaliação de Risco veio todo do FRIDA, exatamente do FRIDA, a parte 2, que é a entrevista semi-estruturada do profissional capacitado, né, que são perguntas subjetivas. E a parte 1 do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, grande parte veio do Distrito Federal e também dos diálogos com a União Europeia, estabelecidos pelo CNMP. Eu quero começar a apresentação trazendo esse recorte, para a gente falar brevemente da violência de gênero, de forma muito rápida, para a gente já ir logo para o nosso foco do formulário, mas trazendo esse recorte de um trecho extraído da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, né, na Declaração de Independência de 1776, constou essa frase, que é uma das mais conhecidas da língua inglesa, né, uma das mais fortes da língua inglesa, que diz que consideramos estas verdades como autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Em um livro do delegado Wilson Lavoretti, que ele fala sobre violência e discriminação contra a mulher, tratados internacionais de proteção e direito penal, ele comenta essa frase, extraída da Declaração dos Estados Unidos. E ele, falando sobre o direito da mulher, sobre a perspectiva de gênero, ele nos fala que aqui, quando a gente vê essa carta, né, de 1776, nós estamos vendo aqui o homem sendo considerado como uma figura estilística desse Néduque, como representativo de si mesmo e representativo de toda a humanidade, né? Aqui com destaque, como se o homem representasse a todos. E ele diz, né, Wilson Lavoretti, que essa carta, ela mostra como que a mulher, por muito tempo, por muitos séculos, estava à sombra da história. E é interessante que, após essa carta, Abigail Adams escreveu a seu marido John Quincy Adams, um dos líderes da Guerra da Independência dos Estados Unidos, o que ela achou dessa mensagem, dessa carta, né, da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Abigail Adams escreveu, né, num resgate histórico trazido aqui por Wilson Lavoretti, ao seu marido, John Quincy Adams, que chegou a ser o 6º presidente dos Estados Unidos. Ela disse: espero que no novo Código de Leis vocês se lembrem das mulheres e sejam mais generosos que seus antepassados. Se não for dada especial atenção às mulheres, estamos resolvidas a nos rebelar e não nos considerarmos obrigadas a cumprir leis diante das quais não temos voz nem representação. E interessante que também temos aqui um resgate histórico do que o marido respondeu para ela. Ele que chegou a ser o 6º presidente dos Estados Unidos. John Quincy Adams disse: quanto a seu extraordinário Código de Leis, acho que eu cliquei em alguma coisa aqui que sumiu a frase. Um pouquinho. Agora não está passando.
Acho que voltou o slide, né? Aí eu não estou habilitada a passar para frente. Marcele, Native, alguém pode nos auxiliar aqui, queridos, por Tem que favor? assumir o controle, doutora. Assumir o controle. Pronto. É isso mesmo. Eu cliquei. Aí. Pronto. E aí, John Quincy Adams respondeu para a sua esposa, Abigail Adams. É que está no mesmo. Agora mudou. Perdão. Está na frase da declaração. Agora voltou. E em resposta, então, a Abigail Adams, John Quincy Adams disse: quanto a seu extraordinário código de leis, eu só posso rir. Nossa luta, na verdade, afrouxou os laços da autoridade em todo o país. Crianças e aprendizes desobedecem, escolas e universidades se rebelam, índios afrouxam seus guardiões e negros se tornam insolentes com seus senhores. Mas a sua carta, Abigail Adams, é a primeira intimação de uma outra tribo, mais numerosa e poderosa do que todos esses descontentes. Esteja certa, nós somos suficientemente lúcidos para não abrir mão do nosso sistema masculino. Então, esse é um resgate muito, muito interessante. Ele vem nos mostrando, portanto, que a mulher estava à sombra da história, a desigualdade de gênero durante os séculos, e eu quis começar com essa frase exatamente porque a violência de gênero, o raiz da violência de gênero é a discriminação de gênero, né? Essa construção sócio-histórico-cultural, como bem sabemos. E quando a gente fala do formulário, nós temos que partir dessa causa originária. Violência de gênero é a raiz da violência doméstica. E, além disso, nós precisamos compreender outros fatores de risco, além da violência de gênero, ou seja, nós, mulheres, estamos em situação de risco de sofrer uma violência sexista diante da nossa cultura. Mas outros fatores se entrelaçam a essa causa originária, que é a violência de gênero, assim como também as interseccionalidades, precisam estar no coração do formulário. Então, o formulário ele traz várias perguntas que trazem as especificidades dessa violência de gênero e também as interseccionalidades. Quando a gente fala de interseccionalidades, tem um texto extraordinário de Rosane Jancusa, professora da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que chama Risco ou Vulnerabilidade Social. E ela vem falando isso, risco, condição fragilizada da sociedade, ou seja, é risco, violência na nossa cultura sexista, né? E vulnerabilidade, o que seria? São várias perguntas feitas no formulário que mostram essas interseccionalidades. Seriam indivíduos e suas suscetibilidades ou predisposição a desordem, estresse, a respostas ou consequências negativas, a comportamentos ineficazes em situações de crise. É uma situação fragilizada de indivíduos. É isso que a gente quer descobrir com o formulário. É a gestão individualizada dos riscos e vulnerabilidades identificadas em cada caso concreto que chega para a nossa rede. Para Carneiro e Veiga, vulnerabilidade é a exposição aos riscos e baixa capacidade material, simbólica e comportamental de famílias e pessoas para enfrentar e superar os desafios com que se defrontam. E aí, quando a gente percebe riscos e vulnerabilidades, a inclusão é a melhoria das condições materiais, né? Então, estarmos preocupados com projetos de inserção de autonomia econômica, né? Com garantia de segurança, né? Com garantia de saúde, bem como acesso a serviços públicos para desenvolver o indivíduo que está nessa situação de risco e vulnerabilidade, para que ele desenvolva autonomia, autodesenvolvimento e capacidade de ação. E aí, eu trago aqui uma outra frase para a gente dar início, então, a essa abordagem dos fatores de risco de feminicídio, que é uma frase há 90 anos atrás, do livro O Amor e a Responsabilidade Criminal, livro de Roberto Lira, escrito em 1931, que ele é citado no livro da professora que já esteve por aqui, né, Soraya da Rosa Mendes, esse livro extraordinário, né, da Soraya, ela traz esse resgate desse livro de 1931, em que Roberto Lira, num capítulo intitulado Crime Passional, ele fala: será lindo que o mundo saiba que temos poetisas, declamadoras, cientistas, escultoras, pianistas, engenheiras, professoras, médicas, advogadas, e em um futuro não muito distante, até constituintes. Mas seria infinitamente mais nobre que se lhe pudesse dizer que a mulher, entre nós, mesmo quando não declame, nem pinte, nem toque, nem trabalhe, nem vote, tem ao menos o direito rudimentaríssimo de viver. Então, é sobre isso que nós estamos falando,
quando se fala do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ele é preditivo de feminicídio, considerando um fenômeno evitável, para que seja garantido às mulheres o direito, ao menos rudimentaríssimo, de viver. Né? Soraya Mendes vem destacando, quando ela comenta essa frase, que nós já tivemos, obviamente, presidente da República mulher, presidente do Supremo, presidente do STJ, constituintes mulheres, que inseriram no artigo 5º, né, a igualdade entre homens e mulheres, igualdade formal e material. E aí, quando a gente fala, né, desse direito constitucional à vida, direito fundamental à segurança, nós estamos falando do princípio da proibição de proteção deficiente. Né? Há muito já citado por Gilmar Mendes e outros acordos do Supremo Tribunal, princípio da proibição de proteção deficiente. Esse princípio, ele exige que nós tenhamos ações afirmativas, positivas. Quando o ministro Gilmar Mendes fala desse princípio, no RE 418-376 de Mato Grosso do Sul, ele diz que esse princípio da proibição de proteção deficiente na doutrina, ele aponta para uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo, que é a proteção contra os excessos do Estado, já consagrado pelo princípio da proporcionalidade. Então, o nosso foco agora, o nosso novo giro paradigmático, usando a expressão, né, da Carmen Rein, de foco na prevenção, olhando o princípio da proibição de proteção deficiente, ele adquire importância na aplicação dos direitos fundamentais, né? Direito fundamental, né, da dignidade humana, direito fundamental de proteção da vida das mulheres. E aí sim, um crime contra as mulheres, utilizando a figura estilística de Sinédoque, é sim um crime contra a humanidade, né? Na perspectiva do dever de proteção, que consubstancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de um direito fundamental. Nesse sentido, ensina o professor Lênin Streck, também sobre o princípio da proibição de proteção deficiente, que trata-se de entender assim que a proporcionalidade assume uma dupla face, de proteção positiva, e é isso que a gente fala com a ferramenta necessária do formulário, uma proteção positiva, e de proteção de omissões estatais também. E não à toa, na resolução número 254 do CNJ, que fala das políticas judiciárias de enfrentamento, ele traz como violência institucional qualquer forma de ação ou omissão que fragilize a proteção da mulher. Ou seja, temos que fomentar, a partir da lei número 14.149, de 5 de maio de 2021, que instituiu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco nos moldes aprovados, né, pela resolução conjunta do CNJ-CNMP, nós temos que implementá-la em todos os rincões do nosso país, não só em delegacias especializadas da mulher, mas em todo e qualquer local em que se faça um boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha, que ele seja preenchido pelas vítimas, para que a gente tenha, sim, essas informações que nos garantam observar com uma capacidade preditiva a escalada da violência e conseguirmos, assim, interromper esse ciclo. A base, né, estamos cumprindo com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco diversos tratados internacionais, do qual somos signatários, e que se destacam especialmente o dever de diligência. Né? Tanto a CEDAW como a Convenção de Belém do Pará, ela traz o dever de diligência como imperioso da nossa atuação enquanto signatários, né, de tratados internacionais na proteção dos direitos das mulheres, e assim como a Lei Maria da Penha também traz inúmeras diretrizes, como bem sabemos, além de enfoque punitivista, especialmente enfoque em diretrizes preventivas, protetivas e respostas integradas. Né? Problemas complexos não se resolvem de forma fragmentada, então não é possível resolvermos a prevenção à violência doméstica familiar e enfrentamento sem, como bem sabemos, integração com a rede, mas aqui o que se exige, além de integração, não é só isso. O formulário, ele quer o aprimoramento das nossas políticas públicas de intervenção. Ele quer respostas adequadas à luz da gestão dos riscos identificados em cada um dos casos. Então, além da integração, o nosso novo giro paradigmático é prevenção e acolhimento adequados, viabilizado através de políticas públicas integradas, e o formulário traz esse olhar intersetorial, né, com perguntas que podem gerar gestão de riscos para a saúde, para a segurança pública, para o sistema de justiça, né, para toda a rede de atendimento. Né?
A CEDAW, então, nos traz que a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de direitos, dificulta a participação da mulher nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, econômica e cultural, é um obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da família. Por isso que o crime contra as mulheres é um crime contra a humanidade mesmo, né? Violação aos direitos humanos, porque obstáculo ao bem-estar da sociedade e da família. Dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço ao seu país e à humanidade. Convenção de Belém do Pará também traz o enfoque na violação, como ofensa à dignidade humana, violação aos direitos humanos das mulheres. Manifestação de relações de poder historicamente desiguais é a raiz disso tudo, da violência de gênero. E a adoção da convenção, um grande foco aqui na prevenção. Prevenir, punir e erradicar, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, como contribuição positiva, então ações afirmativas positivas, para proteger o direito da mulher e eliminar as situações de violência que possam afetá-las. Foi ratificado, né, pelo Brasil em 2002, né, o protocolo da CEDAW. Tivemos o caso paradigmático internacional de Maria da Penha Maia Fernandes, como bem sabemos, né, em 2001, em que o Brasil foi condenado por ineficácia judicial, impunidade e impossibilidade de a vítima obter uma reparação, falta de cumprimento pelo Brasil do compromisso de reagir adequadamente à violência doméstica. Eu trago esse resgate histórico que, claro, né, bem conhecemos, né, e que terminou culminando ao longo da luta dos movimentos feministas, e também com base no caso paradigmático da Maria da Penha, que deu maior, né, visibilidade a esse momento histórico, né, como um grande diploma legislativo, um microsistema protetivo. Eu chamo a atenção para a importância de adotarmos estratégias mais eficazes, porque o Brasil continua recebendo notas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, preocupada com a alarmante prevalência de homicídio de mulheres por questão de gênero, né, de feminicídio, no Brasil, e que muitas dessas mulheres já passaram pelo sistema de justiça, rede de saúde ou outros atores da rede de atendimento. Então, nós precisamos avançar para que a gente, de fato, à luz da Lei Maria da Penha, que ela, então, veio nessa litigância estratégica feminista, então, existe um projeto jurídico feminista, como diz Fabiana Cristina Severi, que eu admiro muito, né, daí de São Paulo. A Fabiana nos traz que temos que olhar para a Lei Maria da Penha como um grande projeto jurídico feminista e que traz inúmeras diretrizes preventivas e protetivas estrategicamente extraordinárias, bastam ser implementadas para que a gente consiga essa transformação à luz das diretrizes já postas pelos tratados e pela Lei Maria da Penha. Então, ela é voltada à institucionalização do papel do Estado de proteção no enfrentamento à violência doméstica e no reconhecimento dos seus direitos humanos, em especial o direito a uma vida livre de violência, em especial o direito a uma vida, ainda que rudimentaríssima, de viver, mas temos que garantir tudo. A Lei Maria da Penha é uma proteção integral, mas, no mínimo, feminicídio, temos que reduzir essas taxas, né, como o ápice dessa violência de gênero. E aí, aqui um exemplo, né, de uma nota feita em abril de 2020, né, no início da pandemia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, exortando todos os Estados-partes a fortalecerem os serviços de resposta à violência de gênero, e, para isso, um enfoque aos casos de violência intrafamiliar, resposta do Estado para conter a pandemia, levando em consideração a perspectiva de gênero, ela é abordada o tempo inteiro no formulário, essa perspectiva, como estratégia de enfrentamento da violência doméstica com perspectiva de gênero, e com foco nas vulnerabilidades, como eu disse aqui, né, que são os fatores que se entrelaçam e que se sobrepõem, potencializando fatores de risco de feminicídios. Então, vulnerabilidades, nós precisamos compreender, né, que não existe uma categoria mulher, nós temos que compreender as mulheres e a situação individual, né, e circunstanciais que cada uma está vivendo para, no seu caso concreto, fazer essa gestão. Então, a Comissão Interamericana nos chama a atenção para que a gente dê visibilidade a vulnerabilidades a qual as mulheres estão expostas, como vulnerabilidade econômica, idade, condição de imigrante, deficiência física, privação de liberdade, origem étnico-racial, origem sexual, identidade ou expressão de gênero, entre outros. Esses são fatores que se entrelaçam como vias que se cruzam e que potencializam a probabilidade de violências graves ou potencialmente letais.
Então, temos que olhar para essas duas coisas, gênero e interseccionalidades. Justiça em perspectiva de gênero, né, aqui extraído também de um texto da Fabiana Severi, é a leitura do direito com essa perspectiva, exige dos agentes responsáveis pela realização da justiça a compreensão de que estamos, né, obrigados a construir respostas mais complexas. E pela gramática da Lei Maria da Penha, o que é resposta complexa? É resposta nomeada como integral: prevenção, investigação, reparação e punição. E em rede, com sistemas de saúde, educação e segurança. É preciso considerar, mesmo nos casos de violência e discriminação ocorridos no âmbito das relações privadas, as múltiplas formas de vitimização contra as mulheres praticadas e perpetradas pelo próprio Estado. Então, aqui, Fabiana Severi nos traz, né, a responsabilidade estatal do cumprimento do dever de diligência como sendo um olhar da justiça com perspectiva de gênero. E agora a gente vai para o cerne da nossa temática, né? A vulnerabilidade feminina à violência perpetrada por parceiro íntimo. Eu tenho aqui um estudo que traz de forma muito rápida qual é essa vulnerabilidade de forma estatística. 2 estudos, na verdade. Um da organização da OMS, de 2013, que fala que 38% das mortes violentas de mulheres no mundo resultam da violência doméstica. E um outro que traz de uma forma mais detalhada ainda, que é Global Study on Homicide, publicado em Viena em 2014, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC. Nesse estudo da UNODC, publicado em 2014, eles falam que a cada 2 mulheres assassinadas, uma é assassinada em contexto de violência doméstica familiar. E a cada 20 homens assassinados, um foi assassinado em contexto de violência doméstica familiar. Então, a gente está falando disso, vulnerabilidade feminina à violência perpetrada por parceiro íntimo. Cada 2 mulheres assassinadas do mundo, uma foi em contexto de VD. Então, por isso, os índices alarmantes, que a gente precisa compreender as especificidades da violência de gênero para que a gente possa combatê-las de forma adequada. E essa vulnerabilidade da potencialidade letal da violência de gênero não pode ser desconsiderada a cada 2, uma, né? Enquanto os homens são mais vítimas da violência urbana, por isso a cada 20, apenas um em contexto de violência doméstica e familiar. E aí, características bem rápidas da violência de gênero, que eu sei que a gente já está quase no final do curso, né? Então já foi falado bastante, mas agregando estudos sobre fatores de risco. Caráter cíclico, né? Já foi bem falado sobre isso. O que eu chamo a atenção no caráter cíclico da violência? Que é previsível risco de reiteração da violência em médio prazo. Então, estudos sobre fatores de risco, aqui estudos de Klein, de 2009, fala que 41% dos agressores voltam a praticar violência contra as vítimas no período de até 30 meses. Então, a gente está falando aqui de uma característica da violência de gênero, ou seja, vai acontecer de novo, é bem previsível que sim, e o Estado precisa compreender que, em médio prazo, há previsibilidade, segundo estudos, nessa temática, de acontecer de novo em médio prazo, em até 30 meses, 41% volta a acontecer. Então, quando nós recebemos mulheres na nossa rede de proteção, né, de alguma forma, sistema de justiça, sistema de segurança pública, sistema de saúde, nós temos que compreender que as mulheres que procuram a nossa rede de proteção, elas estão em uma situação de risco, né? Então, Marcela Novaes Medeiros, que tem uma tese de doutorado em avaliação de risco de violências perpetradas por parceiro íntimo, ela nos falam, né, que muitas dessas vítimas e autores de violência que tiveram contato com o sistema de justiça, de saúde ou outros serviços antes da ocorrência de violência letal. Então, nós precisamos identificar que essas mulheres que chegam, né, a nossa rede de proteção, elas estão em risco, e é preciso, portanto, que a gente garanta o acesso aos serviços, qualidade no atendimento, e a essa condição uma avaliação de risco mais efetiva, com base no formulário, para que a gente consiga, como elementos fundamentais e necessários, adorei o necessário de vocês, e necessários para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de intervenção para apoio a essas mulheres. Resistência em denunciar, nós já sabemos, né, disso também, aí a pesquisa do Data Senado, né, de dezembro de 2019,
que é feito bienalmente, o Datacenado nos traz isso, dificuldade das mulheres de acessarem a rede, portanto, políticas de prevenção primária, né, mídia, informação, são importantíssimos para que a gente divulgue cada vez mais que o rompimento do silêncio é o fator de proteção, né? Então, a pesquisa mesmo, Raio-X do Feminicídio de São Paulo, que eu achei extraordinária, né, feitos com 364 casos de feminicídios tentados e consumados, nos mostra que as mulheres que foram vítimas de feminicídio, apenas 3% tinham medidas protetivas vigentes. Então, isso significa que 97% das vítimas de feminicídio de São Paulo não tinham medidas protetivas vigentes, né? E também não tinham o mesmo número, né, de ocorrências policiais feitas. Então, quando uma mulher rompe o silêncio, a gente sabe da rota crítica das mulheres na busca de apoio para conseguir dar fim, né, romper o ciclo da violência, nós precisamos acolhê-la adequadamente. É uma escalada, a existência de violências anteriores normalmente estão presentes nessa dinâmica da violência, então o formulário de risco é importante por isso. Aquele boletim de ocorrência, ele traz o retrato daquele fato-crime que foi trazido para a notícia na delegacia. Mas aquele fato-crime é uma pontinha, é hoje, né? Ou seja, a gente precisa, com o formulário, fazer o resgate da dinâmica relacional, né, de fatores individuais da mulher e do homem, né, e outros fatores circunstanciais que potencializam o risco de feminicídio. E aí, portanto, o formulário é importante porque ele traz muito mais informação para a gestão do risco, pelo juiz, pelo Ministério Público, pelos atores da rede de enfrentamento. Né? O boletim de ocorrência é um retrato só. Nós já tivemos casos de boletim de ocorrência de perturbação da tranquilidade, único existente, e que teve feminicídio depois. Assim, nossa, saiu de uma antiga contravenção, né? Antiga contravenção de perturbação da tranquilidade, agora crime, né, de perseguição do artigo 147-A do Código Penal, né, mudança de um crime importantíssimo para dar mais visibilidade ao comportamento stalker como fator de risco preditivo de violências letais. Por isso, agora ganhou mais robustez na tutela penal, virou crime, né? O crime de perseguição. Ele está dando uma grande ênfase na prevenção a outros crimes mais graves, quando a gente dá maior visibilidade, né? E o foco aqui também na punição e na prevenção a partir da maior visibilidade desse comportamento stalker, né? Que é, à luz da literatura nacional e internacional, um dos maiores fatores de risco de feminicídio, que a gente tem que estar atentos, né? Então, essa é uma grande resistência, e por isso, como tem resistência em denunciar, o formulário de risco vai trazer toda a trajetória anterior da vítima, para que a gente possa fazer a gestão adequada do risco e não só à luz daquele crime ápice que foi trazido ali para o registro, né, como uma pequena ponta do iceberg. A dificuldade do rompimento de relações afetivas é uma característica da violência de gênero, também extraída da pesquisa Datacenado. A primeira dificuldade da mulher romper a violência é o medo do agressor. 68% das mulheres não faz ocorrência porque tem medo. Então, quando a gente fala de respostas eficazes do Estado, a primeira coisa que a gente tem que ter é aumento da confiança nas nossas respostas. A população precisa acreditar que o Estado é capaz de dar respostas eficazes quando se rompe o silêncio. Então, a gente precisa aumentar a confiança do Estado para que as mulheres não tenham medo de romper o silêncio. E aí, o que é muito preocupante aqui, por isso a gente precisa de estratégias eficazes. Quando a mulher vive um relacionamento abusivo, ela está numa situação de perigo, uma situação de risco. Marcela Novaes Medeiros e Marcelo Tavares, nesse texto, né, que eu vou compartilhar no e-mail também de vocês, que é um texto que chama Avaliação de Risco em Caso de Violência contra a Mulher, perpetrada por parceiro íntimo, ela nos fala que a mulher que pede a separação, né, que está em fase de separação, num relacionamento abusivo, ela está em situação de periculosidade. Ou seja, quando ela rompe o silêncio e busca o sistema de justiça, ela está em situação de periculosidade. Situação de periculosidade é um perigo iminente de. Então, o rompimento das relações afetivas, a separação em andamento, é uma situação de periculosidade para as mulheres que vivem um relacionamento abusivo. Potencializa a probabilidade de ocorrer um feminicídio, aliado a tantos outros fatores que a gente vai falar, quando ela está nesse momento da separação. Então, quando ela mais busca que a rede, a gente precisa de respostas mais eficazes ainda, porque a periculosidade aumenta. A tendência de reconciliação
é uma característica da violência de gênero, e o caráter potencialmente letal na evolução do ciclo. Estudo de Campbell, de 2003, uma das maiores estudiosas dos Estados Unidos sobre fatores de risco de violências perpetradas por parceiros íntimos, fala que 70% a 80% das mulheres mortas pelo parceiro sofreram episódios de violência física antes da violência letal. Então, tem um grande foco nos estudos de fatores de risco nas violências físicas, mas não só elas, como eu disse antes, já tivemos contravenção penal de perturbação que culminou com feminicídio, né? Ou seja, não é só a violência física gradual, numa escalada, que culmina no feminicídio, mas 70% a 80% das mulheres vítimas de feminicídio, nesses estudos de Campbell, tinham violências físicas anteriores. Uma outra característica da violência de gênero, que é a tendência de reconciliação, precisa ser por nós observada também quando a gente fala do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Ele é aplicado não só para as mulheres que não querem que querem se separar, né? Então, se a mulher quer se separar ou se ela não quer se separar, vai ser, obviamente, aplicado o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Por quê? Quando ela faz o formulário, isso está até no próprio voto do ministro Dias Toffoli, quando teve a primeira resolução sobre formulário de risco no âmbito do Poder Judiciário, né? Aquela resolução número 284 do CNJ, de 2019. O ministro Dias Toffoli vem dizendo que quando a mulher preenche o formulário, já é o processo de conscientização dos fatores de risco que ela está vivenciando. Então, se ela não quer separar, mas ela vai preenchendo o formulário, ela vai tomar consciência de que está vivendo uma situação com fatores de risco moderado, grave ou extremo, de violências graves ou letais, para a tomada de decisão pela mulher. Então, cada vez mais a gente vê a importância do acolhimento multidisciplinar, especialmente para se comunicar com a mulher acerca da situação de risco que ela está vivenciando, porque a tomada da consciência é um processo importantíssimo para que a mulher possa aderir à gestão que a gente faz da rede. Né? Não é incomum a gente dar uma série de medidas, pode dar medida protetiva, pode colocar tornozeleira eletrônica, né? Uma série de medidas para monitoramento da efetividade da medida protetiva. Se a mulher não subestimar os riscos, ela mesma pode, com a colaboração da vítima, ensejar um descumprimento de medida protetiva, se aproximar do agressor. Né? Nós já tivemos um caso aqui de tentativa de feminicídio no Distrito Federal, em que havia, pelo estudo psicossocial, indicação de suspensão de visitas, e assim foi feito. Né? Havia indicação de perigo, e perigo grave, foi colocada a tornozeleira eletrônica no agressor, fixada a zona de exclusão, residência da vítima, trabalho da vítima. E mesmo com a suspensão de visita, com medida protetiva, com tornozeleira eletrônica no pé do agressor, a vítima foi com um amigo levar os filhos do agressor para ele ver na casa dele. Ou seja, o sistema de justiça colocou tornozeleira, o agressor não chegava perto da casa dela, porque senão o sistema era acionado e imediatamente vinham as forças de segurança se ele violasse a zona de exclusão. Mas ela foi na casa dele. E lá foi esfaqueada, ela e o amigo, né, na presença dos filhos. E aí, o que isso nos mostra? A importância da conscientização da mulher para que ela não subestime os riscos. E aí, ela poder tomar a decisão. Né? A gente sabe da autonomia das mulheres, quando não querem medida protetiva e ineficácia de se dar medida protetiva, muitas vezes, contra a vontade da mulher. Né? A autonomia das mulheres também está prevista nos tratados internacionais, então a gente deve observar a autonomia da mulher. Se a mulher chega depois no sistema de justiça, em razão da reconciliação, e chega na audiência de instrução e julgamento e fala, não quero falar, não quero depor, eu voltei com ele, não quero mais isso. A gente tem que respeitar o silêncio, essa é uma diretriz do Fonavit, inclusive, né? Que a gente pode ter condução coercitiva da vítima para chegar ao sistema de justiça, porque às vezes a gente não sabe se ela não veio porque ele não está deixando, né? Está prendendo ela em casa. E aí pode ser, né? Foi muito discutido isso, foi bem polêmico, se isso é revitimização ou não, fazer condução coercitiva de vítima. E o que o Fonavit, à época, fez um enunciado, teve como foco a segurança da mulher, na prevenção, ou seja, venha ao sistema de justiça e diga que você está segura, a gente precisa ver se você está bem. Então, esse foi o foco da condução coercitiva. Mas se ela chega na audiência de instrução e julgamento e fala, olha, não quero falar, né? A gente voltou, estamos bem, não quero mais protetiva e tal. Aí a autonomia da mulher deve ser observada. É um outro enunciado do Fonavit, do direito ao silêncio, caso assim ela queira. Então, a gente tem que ter esse foco da tendência de reconciliação para que a gente saiba, como estratégia de gestão do risco, o acolhimento da mulher, né, o encaminhamento psicossocial de homens e mulheres, aqui muito importante, tá? Não quer separar, ok. Homem, grupo reflexivo de homens, mulher, acompanhamento psicossocial, para que a gente tenha estratégia de alteração
desse comportamento, né? Desse relacionamento abusivo. E aí, a partir desse grande investimento, essa é uma das 3 diretrizes de aprimoramento do sistema de justiça. É a efetividade da medida protetiva, o acompanhamento psicossocial de homens e mulheres em situação de violência e a formação especializada para prevenção e enfrentamento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Feminicídio, segundo Soraya da Rosa Mendes, é exatamente essa expressão da violência contra as mulheres que pressupõe múltiplos outros atos atentatórios à sua integridade física, moral e psíquica. O bem jurídico ofendido em um ato feminicida carrega consigo outras lesões que chegam à própria dignidade da mulher. Então, o que a gente tem que ter como foco é isso: potencial letal da violência de gênero. É com isso que a gente está trabalhando, compreendendo ele como um fenômeno evitável se a gente tem alguns fatores que já predizem a probabilidade de acontecer o evento letal. Aqui eu trouxe rapidamente um estudo que foi feito aqui no Distrito Federal. Como a gente já aplica o formulário há bastante tempo, aqui foi um recorte de janeiro de 2019 a março de 2021. Foram analisados 32.713 questionários de avaliação de risco, para que a gente saiba quem está chegando na nossa rede, né? Isso aqui foram formulários preenchidos nas delegacias de polícia, pelo sistema Milênio, em todas as delegacias do Distrito Federal, porque é obrigatório quando se faz ocorrência, pelo protocolo de atuação com perspectiva de gênero da Polícia Civil do DF, que toda e qualquer ocorrência tem o formulário, quando for ocorrência de violência doméstica familiar, inclusive os flagrantes. Então, a gente solicitou para que também, quando fosse situação flagrancial, que se tenha o formulário de risco para que o juiz da audiência de custódia possa analisar a liberdade provisória, se vai converter em preventivo ou não, à luz dessas ricas informações. Então, vem no flagrante e vem no registro de ocorrência feito pela mulher. E aí, nesse formulário, nesse levantamento desses mais de 32 mil formulários de risco, nós vemos que as mulheres que chegam à nossa rede, 47% delas coabitam com o agressor, ou seja, um grande desafio para o sistema de justiça. A coabitação é fator de risco de feminicídio, segundo estudos da literatura internacional. Então, chega coabitando, temos que dar respostas eficazes, né? Afastamento do lar, autorização de saída da mulher, abrigamento, para que a gente tenha respostas eficazes. 62% tem filhos, né? A Data Senado mostra que uma grande preocupação das mulheres, além daquela do medo que eu foquei, 68%, é a preocupação com os filhos. Então, a importância de políticas, né, que protejam as crianças e adolescentes também, ou seja, a proteção da violência contra a violência intrafamiliar. Não à toa, a Lei Maria da Penha trouxe vários dispositivos, por exemplo, garantia de vaga em creche para ensino fundamental, independente de vaga, para mulheres que tenham filhos, né, e seja vítima de violência, ela vai entrar com prioridade, né, na matrícula dos seus filhos, para que estejam, né, garantida a educação desses filhos. Enfim, abrigamento, encaminhamentos. O formulário de risco traz várias perguntas, perguntando a idade dos filhos. Para que essa idade? Para a gente saber gerir. Por exemplo, no Distrito Federal, até 12 anos, meninos podem ser abrigados na casa-abrigo. Depois de 12, não. Ou seja, tem que ser outro local de acolhimento, né, que não casa-abrigo, porque lá só meninas e mulheres, né, lógico, mulheres sempre, meninas qualquer idade também sempre, mas os meninos não podem entrar na casa-abrigo a partir de certa idade, né? A política da casa-abrigo. Então, o formulário ele traz perguntas para que a gente saiba como vai gerir esses filhos, né? Para onde eles vão. 59% dos filhos já presenciaram atos de violência. Então, aqui vai mostrando, né, os filhos com vítimas diretas e indiretas, né, da violência. E a própria Lei 13.431 de 2017 nos fala no artigo 4º que configura a violência psicológica expor a criança ou adolescente a violências perpetradas contra outro, né? Então, quando há essa identificação no formulário de risco, os filhos presenciaram violência, já pode subsidiar a nossa tomada de decisão para deferimento de suspensão ou restrição de visitas dos filhos, para encaminhamentos para o Conselho Tutelar acompanhar esse núcleo familiar. 63% das vítimas que vieram pedir socorro na rede de atendimento, né, nas delegacias com ocorrências, se separaram ou têm intenção de se separar. Ou seja, situação de periculosidade aqui para todo mundo que está no momento no momento de medo, o Estado precisa de respostas eficazes, né? 80% não se consideram dependentes financeiras, foi um recorte feito aqui no Distrito Federal. E até interessante que um recorte de feminicídio, pesquisa do Rio de Janeiro sobre feminicídio, recentemente feito pela Emerge, e também pesquisa de feminicídio aqui no Distrito Federal, mostra que a maior parte das vítimas não eram dependentes econômicas, ou seja, a questão
é muito mais complexa do que isso. Dificuldade de rompimento de relações afetivas. Nós temos, portanto, um agressor que é vinculado profundamente emocionalmente à mulher e, portanto, a dificuldade de rompimento dessa relação afetiva. 65% no DF não tinha ocorrência anterior. 52% que chegaram à rede já tinham ameaças de morte antes, né? 16% foram vítimas de tentativa de homicídio. Imagina se uma vítima de tentativa de homicídio chega, faz uma ocorrência, né? E nós não podemos, dever da proteção não deficiente, né? E, de fato, termos essa cautela para que haja a resposta eficaz nesses casos. O uso de álcool e drogas, né, de forma muito expressiva, né? O álcool e a drogas não é a causa da violência, mas potencializa, é um fator preditivo, né, porque é desinibidor. 66% é ex-marido ou companheiro, né, vínculo afetivo bem forte na violência de gênero. A gente sabe que tem 3 âmbitos de atuação da Lei Maria da Penha, né, o âmbito doméstico, que vive na mesma unidade familiar, íntima relação de afeto, né, namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, não é ficante, não importa o tempo de convivência, vai aplicar a Lei Maria da Penha, e também a violência familiar. E aqui, enfim, se discute muito sobre o encolhimento hermenêutico da proteção da Lei Maria da Penha quando se fala de violência fraterna. Muitas vezes se afastando a aplicação da Lei Maria da Penha quando é um irmão que bate na irmã, quando é um filho que bate na mãe, né? Enquanto um texto de Tiago Perobon Ávila, falando sobre a violência fraterna, ele fez um estudo da jurisprudência do STJ, do Supremo e do TJDFT. E ele trouxe que tem 2 correntes para isso, né? Uma que fala que precisaria comprovar a violência de gênero no caso concreto, para se aplicar a Lei Maria da Penha e todas as suas diretrizes preventivas e protetivas, quando é violência fraterna, e o outro, que é uma corrente que ele conclui que adere aos tratados internacionais e à Lei Maria da Penha, que é uma corrente que presume a violência de gênero na família, como uma violência de gênero estruturante, né? E aí, portanto, aplicar a Lei Maria da Penha e todas as suas diretrizes também na violência fraterna. Um índice muito alto, aqui 28% tentou o suicídio ou falou em suicidar-se. Uma pesquisa apresentada ontem aqui no DF nos trouxe um dado, quanto mais a gente especializa na temática, né, da identificação dos fatores de risco, 66% dos autores de violência que têm ensino superior se suicidam, enquanto que 7% dos autores de violência que têm ensino fundamental que se suicidam. Ou seja, o que a gente vai vendo? Parece muito, isso não tem nada a ver com essa vinculação à saúde, né, com patologização da violência, nada disso. A questão é, de fato, estrutural, medo das consequências, né? Então, os autores de ensino fundamental, de ensino superior, 66% se suicidam aqui no Distrito Federal, né? Então, vai mostrando um grande índice de suicídio após o feminicídio. Então, quando a pessoa fala essa frase no formulário, eu chego e fico arrepiada. Se o autor da violência tem ameaçado se suicidar, porque é um fator preditivo de feminicídio, ele não tem nada a perder, não tem medo do sistema de justiça, não tem medo de segurança pública, não tem medo nem de perder a vida, né? Então, é situação para encaminhamento para a saúde do homem, para aumentar a segurança da mulher. E aí chegamos no formulário, né? O formulário de risco, então, ele tem como grande objetivo avaliar e chegar a um julgamento mais seguro do risco de reincidência de violências ou de feminicídio. Como estimar o potencial de letalidade do risco e como que a gente vai reduzir ou eliminar esses riscos. Surgiu da Constituição Federal, né, o dever do Estado de criar esses mecanismos, né, fundamento também na própria Lei Maria da Penha, para que se desenvolva políticas públicas para garantir esses direitos humanos das mulheres, resguardando-as, então, grande foco na prevenção e na proteção, resguardando-as de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Convenção Interamericana, né, Belém do Pará, que nos traz de forma muito clara que nós temos que adotar, enquanto Estado parte, medidas administrativas e jurídicas para impedir que o agressor persiga, intimide, ameace ou coloque em perigo a vida ou integridade da mulher. Então, fundamento aí na Convenção de Belém do Pará também, artigo 7º. CEDAW, Recomendação Geral 35, que fala especialmente do acesso à justiça, fala que nós, como signatários da CEDAW, temos que fornecer mecanismos de proteção apropriados e acessíveis para prevenir violência futura. Então, por isso que a gente fala que o formulário ele é preditivo mesmo. Ele é preditivo de violência futura com base nos fatores de risco identificados, futura ou em potencial. Não é psicométrico, mas é preditivo.
sem a pré-condição para as vítimas sobreviventes iniciar ações legais, inclusive por meio da remoção de barreiras de comunicação para as vítimas com deficiência. A Lei Maria da Penha, alteração recente, também precisa que, desde a ocorrência, sinalize que a vítima é pessoa com deficiência. Por quê? Para garantia de acesso a serviços e garantia de serviços de inclusão, né? Políticas públicas voltadas à visibilização dessas vulnerabilidades. E aí, esses mecanismos, expressamente, o CEDO fala na recomendação 35, avaliação e proteção quanto a riscos imediatos, e compreendem ampla gama de medidas efetivas, e, quando apropriado, emissão e monitoramento de ordens de expulsão, proteção, restrição ou emergência. O que o CEDO está dizendo aqui? Nós precisamos de monitorar, né, especialmente a efetividade das protetivas. Nos casos tidos como mais graves, precisamos de colocar os nossos recursos institucionais de forma urgente e imediata. Então, para que o formulário de risco ele vem? Para que a gente consiga estimar o grau de risco daquela situação. Vai prender todos os autores de violência do país? Existe uma gradação, princípio da razoabilidade, prisão como última ratio, mas se for uma situação de risco grave ou extremo, sim. Nós precisamos identificar, então, qual a medida mais adequada ao caso. Vai colocar tornozeleira em todo mundo? Quais são os recursos institucionais, tecnológicos, aplicativos de segurança, botões de pânico? Para quem iremos dar esses botões de pânico? Para quem vai colocar tornozeleira? O formulário de risco vai nos dar essa gradação a partir da predição do risco de feminicídio ali. E, para os casos mais graves e extremos, adotar todos os recursos institucionais possíveis. E aí, a construção do formulário seguiu desde 2018, termo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e Ministério dos Direitos Humanos, para fazer um formulário conjunto. Nós tivemos, em um primeiro momento, o formulário instituído no âmbito do CNJ, né, na resolução 284, de 5 de junho de 2019. Tiveram também os trabalhos desenvolvidos pelo CNMP, que culminaram no formulário Frida. E, como a gente tem que agir de forma integrada, artigo 8º da Lei Maria da Penha, ela traz isso de forma muito clara. Tem que ser, obviamente, integração. Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, com as áreas de saúde, segurança, educação, trabalho e assistência social. Nós tivemos uma necessidade de padronizar e de se disponibilizar nacionalmente um formulário único. E esse é o grande ganho do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, CNJ e CNMP, unidos em sinergia para prevenção, com foco na segurança, né, como centralidade das políticas de prevenção e proteção. Esse formulário, então, único, do CNJ e CNMP, fundado em critérios técnico-científicos, vem para auxiliar membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, a identificar esses riscos do cometimento de um ato de violência, bem como a sua gravidade, para que tenha essa gestão dos riscos, né? Medida protetiva, cautelares, encaminhamento para a rede. Chegamos na resolução conjunta número 5, de 3 de março de 2020, tá? Tá errado aqui, desculpa. 3 de março de 2020, e esse ano, Lei 14.149, de 5 de maio de 2021, que tornou o formulário que foi aprovado pelo CNJ e CNMP como formulário nacional. Ou seja, a gente vem agora com a lei, né, com o apoio do Poder Legislativo, para fortalecer as políticas públicas de prevenção, para que todas as, enfim, preferencialmente todas as delegacias de polícia apliquem do país. A gente está em grande avanço nessas capacitações, né? Agora, em julho, está previsto um curso para delegados de todo o país, feito em parceria com o Ministério da Mulher, com o Ministério da Justiça, né, para que a gente possa disseminar essa ferramenta necessária. Desafios que a gente tem: procurar fatores que ajudem a determinar esse grau de gravidade, para que a gente aprimore o nosso processo de identificação e para que a gente possa se comunicar nesse processo de conscientização das mulheres sobre para a tomada de decisão delas, e para a nossa tomada de decisão também, das medidas de gestão mais adequadas ao caso. E aí o nosso desafio: o formulário de risco ele é um indutor de políticas públicas. Então, não adianta identificar o risco se a gente não tem para onde mandar, não tem uma rede coesa e dialógica, né? Então, o formulário de risco ele pretende ser o indutor de políticas públicas, ele tem como premissa o fortalecimento da rede e integração da rede. Então, o grande desafio é isso, é a gente ter mecanismos de proteção para reduzir ou eliminar o risco após a inserção da mulher na rede. Então, entrou na rede, está em situação de perigo. E aí precisamos dessa integração e estratégias com essa perspectiva de gênero, com foco na prevenção de feminicídios. E isso pretende-se que assim o seja, melhorar as nossas intervenções institucionais, por meio do compartilhamento de informações
Então, o formulário ele é para compartilhar, né? Para que uma rede decole, para que uma rede funcione, ele precisa de transparência e de informação circulando. Então, até para evitar a revitimização, né? A gente escuta que é mulher, daqui a pouco escuta ela de novo em outro local, em outro local da rede. Ou seja, quando a gente aplica o formulário e vamos fazer encaminhamentos para a rede, o nosso encaminhamento carrega o formulário junto. Então, eu vou encaminhar para uma patrulha Maria da Penha monitorar a medida protetiva. O formulário vai junto, para que a patrulha Maria da Penha saiba como está aquela situação de perigo, através dessas ricas informações. A gente vai encaminhar, enfim, para inclusão num programa de tecnologia, de botão do pânico, para encaminhamento psicossocial, né, para a rede, atendimento terapêutico das mulheres, por exemplo, a gente encaminha. Esse encaminhamento do formulário, ele vai a critério técnico. Então, nem todos os casos que a gente manda para a rede precisa mandar o formulário. O técnico, o magistrado ou técnico vai fazer o encaminhamento para a rede, precisa analisar se precisa mandar esse formulário. Por exemplo, vamos oficiar a Secretaria de Educação para garantia de vaga prioritária no ensino fundamental para mulher vítima de violência. Não precisa mandar o formulário. Vamos, por exemplo, uma medida que eu dei ontem, vamos ver como é que vai ser, aquela medida assistencial do artigo 9º, garantia de vínculo empregatício por até 180 dias. Oficiei o INSS e oficiei o órgão empregador para providências necessárias ao pagamento. 15 dias pelo empregador, o resto do período pelo INSS, usando o acórdão paradigmático do ministro Rogério Schietti, que fala que que é a interrupção do vínculo trabalhista, né, seria essa figura, medida assistencial de garantia, né, do vínculo da mulher, do artigo 9º, com interrupção do vínculo trabalhista, com garantia de toda a verbação e remuneração e tal, equiparada ao auxílio-doença, foi assim a construção feita no acórdão do ministro Rogério Schietti, ou seja, a violência doméstica como fator de risco de violências, fator de risco à saúde física e cerebral de mulheres, né? Já está na nossa carta da 13ª jornada isso. Então, foi uma linda construção. Como é que vai ser isso depois, eu não sei, porque a medida eu fiz ontem, e né, que eu conheço esse caso paradigmático do STJ. Ainda bem que já temos um precedente dizendo que o juiz de VD tem competência para isso, e isso está escrito no acordo do ministro Schietti, que né, não poderia ser né, Justiça do Trabalho, mas porque a Lei Maria da Penha é heterotópica, pode ser aplicada em qualquer né, vara civil, tribunal do júri, tributária, qualquer lugar a gente pode aplicar Lei Maria da Penha e suas diretrizes, né? Enquanto tutela inibitória, né, tutela civil inibitória de urgência, conforme o acordo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ela fala que é uma tutela inibitória de urgência, pode ser até autônomo. Mas também nós, da VD, segundo o acórdão do ministro Schietti, podemos aplicar essa medida. E aí foi interessante, porque esse caso, a vítima foi para casa-abrigo, porque estava em situação de risco extremo. E aí a casa-abrigo oficiou o empregador dizendo, ela não vai mais, ela está na casa-abrigo, né? Queremos garantia do vínculo. E o empregador oficiou para nós, né? Para o meu juízo, dizendo, olha, aliás, oficiou para casa-abrigo, dizendo, eu só posso garantir o vínculo com decisão judicial. Eu vou suspender administrativamente o contrato de trabalho por 30 dias e aguardo a decisão judicial para garantia da interrupção do vínculo. Bem interessante. Vamos ver depois o que vai acontecer com esse pagamento, se vai dar certo, né? Mas usamos o paradigma de lá do acórdão do STJ. Então, avaliação de risco é esse processo de recolha de informação acerca das pessoas envolvidas para tomada de decisão. Registro detalhado dessas informações para identificação dos riscos mais graves. As perguntas do formulário tratam de perfil do autor da violência da vítima, dos conflitos interpessoais, de violência contra a parceira na presença de outros, de uso abusivo de álcool e drogas, escalada da violência, intervenção para pessoas em situação de violência, né, especialmente na parte 2, que é uma parte com perguntas subjetivas, pode ser avaliadas quais intervenções já foram adotadas também, quais são os meios de agressão, percepção da vítima sobre a violência, tem uma pergunta específica na parte 2 do formulário, como a vítima percebe a violência e como o profissional né, especializado está percebendo a percepção da vítima. Ou seja, se ele percebe pelas perguntas do formulário que é situação de risco extremo e a vítima, não, ele não vai fazer isso, subestima os riscos. Ou seja, o profissional pode colocar na parte 2 do formulário que, na entrevista semi-estruturada, percebeu que a vítima subestima os riscos diante dos fatores de risco presentes já assinalados na parte 1. Então, o profissional vai dizer, vejo aqui que tem vários riscos preditivos de violência letal, uso abusivo de álcool e drogas, escalada da violência, violências físicas graves,
violência durante a gravidez, mas a vítima subestima. Isso é importante para as intervenções psicossociais. Se tem filhos de outra relação íntima, é considerado fator de risco de feminicídio, filhos de outra relação íntima. História criminal, né, os antecedentes criminais sendo olhados de forma também importante. Separação e divórcio, né, presente em grande parte dos feminicídios aqui do Distrito Federal. Situação ocupacional da vítima e do agressor. O desemprego para a vítima é fator de reincidência, né, grande tendência de reconciliação. E o desemprego para o agressor é fator de risco de reincidência de feminicídio, segundo a literatura internacional, porque é um fator estressor que muda a dinâmica relacional enquanto se espera, numa cultura do patriarcado, que ele tenha virilidade sexual elaborativa. Por isso que desemprego é fator de risco de reincidência e feminicídio para o homem. História de violência contra a parceira e a rede social. Então, agora na pandemia, nós vemos especialmente a rede social das mulheres fragilizada. E isso é um fator de risco conhecido na literatura há muito, que a mulher isolada da sua rede de proteção horizontal pode potencializar o incremento de violências que já existiam, né? A violência de gênero se potencializa quando a gente tem esses fatores de risco presentes. O isolamento social que o Covid traz é um fator de risco, né, de reincidência e de feminicídio. E aí, interessante, quando a vítima está afastada da sua rede, é um fator de risco de reincidência. Quando o autor e a vítima estão afastados da rede, controle total, todo mundo dentro de casa com o Covid, é um fator de risco de feminicídio, pela literatura internacional. Formulário questões objetivas. A primeira parte do formulário, identificação da vítima, escolaridade. Então, a partir daqui que a gente veio extraindo essas pesquisas também, né, sobre o perfil do autor da violência, o perfil da vítima, embora não tenha um perfil único, tá? Há uma transversalidade, né, na violência de gênero, como a gente sabe, né, o jargão que a gente sempre fala, né, perversamente democrática, mas a gente tem alguns fatores de risco que potencializam isso. Então, especialmente quando a gente tem a precarização da vida, ou seja, muitas vulnerabilidades que se entrelaçam com a precarização da vida aumentam os fatores de risco de feminicídio, né? E aí nós temos, então, aqui a escolaridade do agressor e da vítima, qual é o vínculo? O vínculo, né? Marido, ex-marido, irmão e tal. Esses estudos dos fatores de risco, eles são com base na literatura sobre fator de risco perpetrado por parceiro íntimo. Esse é o foco do formulário, que ele especialmente prevê, os estudos são nesse sentido, de parceiro íntimo, a predição de fator de feminicídio. Então, esse é o grande foco. O formulário, ele é dividido em blocos, né? O primeiro bloco, ele pergunta sobre o histórico da violência. Se o agressor já ameaçou com arma de fogo, com faca, de outra forma. E aqui é importante destacar que esse é um item crítico. Digamos que não marcou mais nada. Sim. Só marcou essa aqui que é sim. Já é fator de risco de feminicídio. O uso de arma nos episódios de violência é apontado pela literatura como um fator importante de risco. Estudos indicam que mulheres ameaçadas ou agredidas com arma têm 20 vezes mais probabilidade de serem vítimas de feminicídio. Então, ou seja, marcou só o item 1, já é fator de risco crítico de feminicídio. Pergunta 2, sobre violências graves, né? Na dinâmica familiar, na dinâmica da violência. Se o agressor praticou queimadura, enforcamento, sufocamento, estrangulamento, tiro, afogamento, facada, paulada. A literatura destaca que a severidade da agressão é um fator de risco importante na avaliação da probabilidade de reincidência. Estudos mostram que vítimas de estrangulamento têm uma probabilidade 10 vezes maior de serem mortas pelo companheiro. Agressões físicas graves constituem, segundo Campbell, no estudo de 2003, um dos principais fatores de risco associados ao feminicídio. Mas nem sempre, né, um estudo de risco que foi feito aqui no Distrito Federal, com 36 casos, publicado recentemente, mostra que nem todos tiveram violências graves, tinham só violências leves, aliados a outros fatores, especialmente comportamento controlador, rompimento da relação afetiva, e que culminou com o feminicídio, mesmo não tendo esses graves antes. O formulário, na investigação dos fatores de risco, também pergunta sobre essas violências leves, que a literatura ressalta que o padrão de comportamento violento para resolver conflitos é indicador de feminicídio. Campbell, né, Estados Unidos, revelou que 72% dos casos dos feminicídios analisados tinha histórico de agressão, grave ou leve. Se precisou de atendimento médico,
Essa situação revela, primeiro, a própria gravidade da violência, né, para que a gente perceba esse fator de risco presente, e também serve como estratégia. O formulário é estratégia de prevenção e também de responsabilização dos agressores, com perguntas importantes como essa. Se for atendida em hospital, vamos requisitar o prontuário. Porque se a gente pensa numa tendência de reconciliação, pode ser que a mulher faça o boletim de ocorrência por uma série de questões, porque reconciliou, porque não tem condição econômica, por uma série de fatores, não vai ao IML. E aí não vai ter o laudo pericial. Se responde aqui que precisou de atendimento médico, a gente pode requisitar o prontuário médico e fazer um laudo indireto para materialidade e responsabilização dessas lesões corporais, por exemplo. Então, ele atende também a esse olhar com perspectiva de gênero e que não centra a atuação estatal apenas na palavra da vítima. Ou seja, a palavra da vítima é relevantíssima, como a gente sabe, está no centro, né, da prova, né, quando a gente analisa a violência doméstica e familiar, mas se a gente centralizar, sem essa perspectiva de gênero, só na palavra da vítima, sem que a segurança pública tenha essa investigação com perspectiva de gênero, ou seja, a vítima chegou à delegacia com lesão, tirar a fotografia das lesões, que a vítima pode ir no IML depois. Se testemunhas que foram do local viram que a vítima estava lesionada, a testemunha viu que ela estava lesionada na cabeça, no braço, no ombro, para que a gente tenha essa perspectiva de gênero, porque a tendência de reconciliação existe, e pode ser que a vítima fique em silêncio na instrução. A gente precisa de, além de valorar a palavra da vítima, trazer outros elementos de prova, né, da autoria e da materialidade com essa perspectiva de que a vítima pode deixar de colaborar durante o processo e a investigação, por essa característica específica da violência de gênero, de tendência de reconciliação. O agressor já obrigou você a ter relações sexuais, e aqui é importante dizer que a relação sexual, a violência sexual, também é um fator preditivo de feminicídio. Estudos apontam que a probabilidade de ocorrer feminicídio é 7,5 vezes maior quando existe histórico de violência sexual. Se o agressor persegue, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida, né, o desdobramento do comportamento stalker, ciúme patológico, obsessivo ou delirante, risco de abuso, homicídio e suicídio é elevadíssimo. O risco de feminicídio aumenta em 9 vezes, quando o agressor é altamente controlador, segundo Campbell. Por isso, a importância da gente ter o tipo penal do crime de perseguição, que exige habitualidade, né, para que haja adequação típica, e revela, de fato, um fator de risco preditivo de feminicídio. Importantíssimo esse avanço, né, da tutela penal do crime de perseguição. Sobre o histórico da violência, se teve esses comportamentos. São todas frases que identificam o comportamento controlador. Se disse algo com uma frase, se não for minha, vai ser de mais ninguém, perturba, persegue ou vigia, proíbe de visitar familiares, proíbe de trabalhar, faz telefonemas, mensagens e e-mails de forma insistente, impede de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens. Aqui pode ter perguntas sobre medidas protetivas patrimoniais, né? Se é necessário, enfim, algumas medidas de gestão, né, de revogação de procurações, oficiar DETRAN para inalienabilidade, né, para não transferência de veículos que esteja, às vezes, em nome do agressor, mas foram constituídos durante a sociedade conjugal com a vítima, né, e tal. Ou seja, a gente pode, se está tendo alguma pergunta aqui sobre isso, né, não está tendo acesso a bens, etc., as medidas protetivas do artigo 24 da Lei Maria da Penha. Se você já registrou ocorrência ou formulou pedido de medida protetiva anterior, segundo pesquisa coordenada por Machado, em 2015, é bastante presente na análise dos casos de feminicídio o histórico de violência doméstica na dinâmica relacional. Então, ocorrências anteriores podem revelar padrões de agressão e contribuir para a análise da probabilidade de ocorrência de violências futuras. E, além disso, também serve para a gente, sempre que possível, se o momento processual for adequado, fazer a reunião dos processos, né? Conexão instrumental, por causa do histórico da violência, a gente pode fundamentar na conexão instrumental no histórico, para que a gente possa reunir e evitar a revitimização, tentando diminuir o número de vezes que a mulher vai se reportar ao juízo. Então, se conseguir, na trajetória dos processos, juntar, fazer uma audiência conjunta, né, para uma sentença única, evitar decisões contraditórias, ou até mesmo, especialmente aqui, o olhar reduzir esse sofrimento da mulher, porque sempre que ela se coloca, né, para depor, é um momento que você se liga ao seu trauma, né, a dificuldade das mulheres, né, de relatarem o fato,
E aí, quanto mais a gente juntar, melhor para evitar esse risco. Até também quando a gente fala aqui da reunião da conexão instrumental, entre um processo que tem medida protetiva e um futuro processo de descumprimento de protetiva. Então, se for possível, pode ser mudada a competência do juízo do local dos fatos, onde ocorreu o descumprimento, do artigo 70 do Código de Processo Penal, pode ser mudado a competência conexão com o juízo que deferiu a protetiva, para facilidade da prova, saber qual foi a protetiva, que dia que foi intimada, etc. Mas digamos que o primeiro processo já foi arquivado, né? Nós temos súmula do STJ que fala, se já foi julgado, né, foi arquivado, não dá para reunir mais. Ou estão em fases processuais diferentes, um está no inquérito, um outro está na ação penal. Mas tendo oportunidade e momento processual adequado, melhor juntar o descumprimento da protetiva com a protetiva originária, né, com o inquérito ou requerimento de protetiva que foi descumprido. Pergunta 7. O agressor já descumpriu medida anteriormente? Essa pergunta serve, portanto, como fator de risco, né, de feminicídio. O descumprimento de medida anterior evidencia que o autor não está disposto a respeitar a ordem judicial, o que indica a possibilidade de ocorrência de violência grave ou letal, segundo estudos de Portugal de 2013, a MCV. A existência de medidas protetivas pressupõe episódio violento anterior. Por si só, já é um fator de risco para reincidência, podendo ser elevado quando há descumprimento imposto pelo agressor ou viabilizado pela vítima. Também revela a situação de risco de feminicídio. Sobre o histórico da violência, se as agressões ou ameaças se tornaram mais frequentes ou mais graves. Então, quando a vítima fala, ele sempre foi violento, mas ultimamente está mais grave a severidade das agressões ou tem mais intensidade na frequência. A escalada da violência é dimensão fundamental. O escalonamento da violência é antecedente comum à ocorrência de feminicídio. E esse escalonamento, independente do tipo, na intensidade ou na severidade, é fator de risco de feminicídio, segundo Walker, estudo de 1999. O agressor faz uso abusivo de álcool, drogas. Álcool, drogas, medicamentos. Essa pergunta é para a gente interligar com o sistema de saúde. Se ele faz uso abusivo de álcool, uso abusivo de drogas, vamos encaminhar para tratamento, né, para acompanhamento de tratamento de álcool e drogas, cuidando da saúde do homem para aumentar a segurança da mulher. O uso de álcool e drogas, abusivo ou não, aumenta a possibilidade de ocorrência de violências, diminui as inibições e capacidade de julgamento. Não é a causa da violência, mas altera a habilidade de interpretar os sinais. O uso de drogas é um fator de risco de reincidência, enquanto o uso abusivo é sinalizado como fator indicativo de risco extremo de violência, o uso abusivo de drogas. Então, quando fala uso abusivo de drogas, vamos, de fato, utilizar todos os recursos institucionais que a gente tem para o monitoramento dessa protetiva e para encaminhamento para a rede de atendimento também e do homem para a rede de saúde. 10. Tem alguma doença mental comprovada por avaliação médica? Essas perguntas, professor, são importantíssimas para a gestão na área de saúde também, especialmente se tem diagnosticado doença mental médica e não está fazendo uso da medicação, né, é um fator de risco de feminicídio. Então, quem comete violência contra a sua parceira, legitimado pela desigualdade de gênero e pela naturalização da violência, pode tornar-se ainda mais violento caso passe a apresentar sintomas psicóticos com sem mania. Então, Marcela Medeiros, que é psicóloga aqui da Rede de Saúde do Distrito Federal, que foi expert ouvida para a construção do Formulário Nacional de Avaliação de Risco e também do nosso formulário distrital, ela nos fala isso, olha, a violência de gênero, ela não está vinculada à doença mental. Não é, a causa não é a doença mental, e sim a raiz é a violência de gênero. Portanto, se existe uma desigualdade, né, uma violência de gênero existente, uma violência nesse sentido, e a pessoa, o autor da violência, é portador de doença mental comprovada, existe uma maior probabilidade de que a violência de gênero já existente se potencialize. Então, é isso que ela diz, né? Que pode se tornar, portanto, mais violento caso apresente esses sintomas. E aí, o promotor de justiça, Tiago Perubon de Ávila, em um texto escrito em 2018, ele nos traz que problemas de saúde mental tornam-se um fator de risco preocupante, principalmente nos casos em que há uma descompensação clínica, falta alteração da medicação prescrita. Aí a gente pode fazer busca ativa, né? Por exemplo, mandar para o CAPS fazer busca ativa por telefone ou na casa do autor da violência, para adesão ao sistema de saúde, usar
todos os recursos institucionais para isso, da rede. O agressor já tentou suicídio ou falou em suicidar-se, né? Já falei bastante sobre isso, né? Especialmente nos autores de violência de ensino superior, né? Um alto índice de suicídio após o feminicídio. Então, a literatura destaca como fator de risco de feminicídio tanto a ideação suicida, quanto o desejo de morte seguido de envolvimento da mulher nesse processo, né? Como uma roleta russa. Se o agressor está com dificuldade financeira, nós já falamos sobre isso, fator de risco de feminicídio. Se já ameaçou usar arma de fogo contra você ou tem fácil acesso à arma. Se já usou, se já ameaçou usar, se tem fácil acesso. Isso aqui é para medidas de gestão. Marcou aqui, já usou? Opa, vamos analisar a suspensão ou restrição do porte, né? Se ele tiver porte legal de arma. Vamos analisar busca e apreensão, né? A alteração da Lei Maria da Penha, que fala que o juiz deve determinar a busca e apreensão quando verificado que tem acesso à arma. Então, essa pesquisa aqui, e é interessante, quando eu vou fazer a gestão de risco, considerando que a busca e apreensão é uma decisão que deve ser sigilosa, até para sucesso da diligência feita pela delegacia, normalmente, quando eu defiro a medida protetiva, eu coloco ao Ministério Público para a ciência e para requerer outras cautelares que entender cabíveis, em especial à luz do formulário de risco, item 13. Item 1, eu dou a pista, porque é isso o Ministério Público já vai ver, olha, usou a arma contra a mulher, né, ou ameaçou com o uso de arma, aí pode ser feito o incidente da busca e apreensão, porque é importante que seja sigilosa a busca e apreensão. A medida protetiva vai ser cumprida, a intimação em regime de plantão, né? É isso que sinaliza o Conselho Nacional de Justiça da urgência no cumprimento das intimações de medida protetiva do autor da violência e da vítima. E a busca e apreensão, ela precisa de toda uma organização da polícia para cumprir essa busca e apreensão. Então, é importante que, em especial, sejam feitos, melhor que sejam separados, para garantir o sigilo da busca e apreensão, enquanto a protetiva vai ser cumprida logo, né? A intimação dessa protetiva. 14. Se já ameaçou agredir os seus filhos, outros familiares, amigos, colegas de trabalho. Os filhos, vamos analisar aquelas medidas, suspensão, restrição de visitas do filho, né? Outros familiares, podemos analisar se as medidas protetivas, elas vão abranger outros familiares da vítima também. Né? Muitas vezes, né, se for entrevistando a vítima, mas quais familiares? Olha, tem ameaçado muito minha mãe, minha irmã, aí eu coloco nominalmente na decisão. As medidas protetivas são extensivas aos familiares, em especial, né? O nome, ciclano, fulano, para que tenha essa proteção expressa da proibição de contato e aproximação também. Pessoas com histórico de violências em outros tipos de relação interpessoal têm maior probabilidade de se envolver em episódios de violência. Então, se fala aqui, tá? Contra amigos também, outras pessoas, contra animais. Aqui, esse item 14, é importante que a gente faça um grande direcionamento especial para grupos reflexivos de homens. Ou seja, tem um padrão violento de resolução de conflitos interpessoais e os grupos reflexivos, né? A alteração da Lei Maria da Penha no artigo 22, como medida protetiva destinada ao agressor, para atendimento individual ou em grupo, vai trazer um fator de proteção para mudança dessa perspectiva do homem, dessas masculinidades tóxicas, né? Então, respondeu o 14, já é um indicativo que pode encaminhar para grupos de homens. Se separou recentemente, já falamos bastante disso, Campbell demonstra o inconformismo com o término, aparece como um dos principais motivos dos casos de feminicídio. E também pesquisa do Ministério de São Paulo, apurou-se que os principais motivos para a morte de mulheres são separação, ciúme, machismo e discussão. Né? Um estudo coordenado pela Valéria Fernandes. Item 16, aquela pergunta sobre os filhos, né? Se tem filho com agressor e se tem filho de outro relacionamento. Filho de outro relacionamento duplica o risco de feminicídio, segundo estudos de Campbell. A presença de filho de outra relação, considerada fator de risco de feminicídio, né? Um outro estudo de Campbell. E na literatura, famílias com muitos filhos ou recasadas, como gravidez indesejada também, é considerado fator de risco de reincidência. Faixa etária dos filhos, para aquele encaminhamento para a rede de proteção. Se algum filho é pessoa com deficiência, também serviços de inclusão, e porque aumenta a tensão e sobrecarga no contexto familiar quando um dos filhos é pessoa com deficiência, né? Uma situação de vulnerabilidade. Se estão vivendo conflito com relação à guarda dos filhos, visitas, ou pagamento de pensão pelo agressor. Aqui é um fator de risco de reincidência, quando há conflitos cíveis subjacentes, que pode culminar com novas violências.
Então, em muitos casos, a disputa de guarda pode revelar contextos pré-existentes de violência doméstica e motivar novas situações de violência mesmo após a separação. Questões de guarda relacionadas à visita, pensão, podem gerar situações conflituosas, né, um outro estudo, potencializando o acontecimento das violências. Essas questões podem, inclusive, ser usadas para controlar a mulher, intimidar a mulher, perpetuando ou agravando a violência. Por isso, a Lei Maria da Penha sofreu várias alterações, falando da importância de encaminhamento da vítima para a assistência jurídica, para a propositura de ação de divórcio, de solução de união estável, de guarda, de visita de alimentos. E por isso essa pergunta está aqui no formulário, dando ênfase a essa forte diretriz preventiva e protetiva e de garantia de direitos, que a Lei Maria da Penha fala, que é assistência jurídica, como garantia de direito da mulher. E aí, quando a gente vê essa resposta aqui, sim, a gente já coloca, encaminha a vítima para atendimento prioritário na Defensoria Pública, no núcleo de prática jurídica tal, alguma parceria que o juízo tenha para subsidiar proposituras no juízo civil competente, né? Como fator de proteção à resolução desses conflitos. Se os filhos já presenciaram violência, né, nós já falamos bastante sobre isso também, para encaminhamento para conselho tutelar e as medidas dirigidas ao filho de proteção. Sempre após e também oitiva da equipe multidisciplinar. Então, dependendo da situação, né, se já for, né, as violências, está muito latente o risco em relação aos filhos, se a gente já tem segurança com base nessas perguntas de que o filho é vítima direta da violência ou tem presenciado a violência, podemos adotar essas medidas de suspensão e restrição e encaminha para a equipe multidisciplinar fazer estudo de caso. Essa é a diretriz da Lei Maria da Penha, de fazer um estudo minucioso para a gente saber se de fato há risco nos contatos paterno-filiais e também pensando se, durante o estudo de caso, se é possível o restabelecimento do vínculo em segurança, desde que atendido o melhor interesse da criança. Então, o direito à paternidade, a gente sabe que é uma exceção, suspender ou restringir o poder familiar, mas nós precisamos também monitorar e proteger essas crianças. E, por isso, encaminhamento para a equipe multidisciplinar no artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, analisar a medida e encaminhar para estudo psicossocial. E é importante também a gente falar da alteração do artigo 92 do Código Penal, muito brevemente, que traz que o poder familiar pode ser a perda do poder familiar como efeito da sentença penal condenatória, prescindindo do juízo cível se houver violências graves ou letais contra o outro par parental. Né? Então, cada vez mais tem se discutido, foi uma alteração de 2018, né, do artigo 92 do Código Penal, e essa perda do poder familiar do autor do feminicídio, por exemplo, ou de uma violência grave, violência doméstica grave contra a mulher, o que se analisa é a incompatibilidade do exercício do poder familiar com a responsabilidade, com a paternidade responsável de um autor de feminicídio, por exemplo. E aí, na própria sentença do júri, poderia ser aplicado esse efeito da condenação, precisa ser fundamentado e declarado. Né? Tem que declarar expressamente, não é um efeito automático da sentença penal condenatória de um crime de feminicídio a perda do poder familiar. E eu já vi, não foi um, nem dois, nem três, pais feminicidas disputando guarda com as suas familiares da vítima. E vocês imaginam a dor desses familiares que já perderam a mãe dos filhos, dos órfãos do feminicídio, e ainda estão disputando com o feminicida a guarda das crianças. Ou seja, a gente pode aplicar essa alteração legislativa tanto no juizado de violência doméstica e violências graves, como no júri, fundamentando, ou essa perda do poder familiar pode ser dada na família também, numa ação de destituição do poder familiar. Mas já podemos, na vara criminal, resolver isso, prescindindo-se de ir para o juízo cível, né, nessa recente alteração legislativa. Se está grávida ou teve bebê nos últimos 18 meses, é uma situação de maior vulnerabilidade. Limitações físicas e psicológicas do período gestacional podem acentuar a situação de vulnerabilidade da mulher. Se você está em um novo relacionamento, as ameaças ou agressões aumentaram. Pesquisa indica que aumenta 5 vezes quando a mulher se separa para se relacionar com outra pessoa. Você ou inicia um outro relacionamento depois da ruptura, né? Exatamente o ciúme patológico, controlador, como causa aqui da violência. Se você possui alguma deficiência, inclusão da vítima em serviços também. Né? As vítimas portadoras de deficiência, experiência em doença mental ou outra situação de especial vulnerabilidade, se encontram em significativa desvantagem no acesso a serviços de apoio, por diversos fatores que devem ser considerados no processo de avaliação de risco, segundo o estudo de Portugal, de 2013, do ANCB. Perguntas aqui, recorte interseccional do formulário. Dentre outras, né? A deficiência também é um recorte interseccional.
com qual cor, raça você se identifica. Então, a gente vê uma hiperrepresentação de feminicídios de mulheres negras. Então, é fator de risco ser negra, é fator de risco ser indígena. A interseccionalidade da violência contra a mulher está sinalizada no artigo 8º, como relevante na avaliação da vulnerabilidade das mulheres pertencentes aos distintos grupos raciais. Severi destaca, em estudo de 2017, que a violência doméstica é considerada um fator de risco para todas as mulheres. Como eu já disse, todas as mulheres estamos numa situação de risco de violências sexistas. Mas fatores como raça e etnia, dentre outros, conjugam-se de forma a agravar as condições de risco de determinados grupos. Por isso que o formulário ele olha violência de gênero e olha as interseccionalidades das mulheres. Daqui para frente, nada que eu falar é risco de feminicídio e nem de violências graves. São outras informações importantes para a garantia de direitos, que precisam ser administradas pela rede para a gestão, né, mas que não são fatores de risco de violências graves ou letais. São só 3 perguntas. Se a mulher, você considera que a mulher que mora em bairro, comunidade, área rural ou local de risco de violência, quando a mulher assinala isso, é para a gente perceber a importância de inclusão em serviços. Mulheres que moram em locais violentos, em periferias, em áreas rurais isoladas, estão mais vulneráveis à violência e têm mais dificuldade de acessar a justiça. Esses dados corroboram o fato de que a violência contra a mulher é maior em contexto de vulnerabilidade social, ou seja, maior precarização da vida, né, uma palavra utilizada por Ana Paula Portela, né, que tem um estudo sobre feminicídio e esses recortes, né, dessa precarização da vida, maior vulnerabilidade nesses contextos. Qual a situação de moradia? Isso pode subsidiar nossa tomada de decisão para decisão de afastamento do lar, de autorização de saída, de encaminhamentos, né? Se ela está na casa própria, se é uma casa alugada, se foi cedida por quem, até verificar a situação de risco. Mora na casa cedida pelos familiares do autor da violência. Como que vai fazer essa gestão? Ela vai continuar ali na casa cedida pelos familiares, com controle dos familiares, com todos ali perto, ou como vai ser feita essa gestão, né, para tomada de decisão. Você se considera dependente financeira do agressor, é um fator de risco de reincidência para a mulher, mas não fator de risco de feminicídio. Feminicídio é o homem desempregado. A reincidência é a mulher desempregada. Dependência financeira pode ser considerado fator de reincidência, né, uma tendência de reconciliação. Se você quer e aceita abrigamento temporário, né, a ausência de lugar seguro para se abrigar é fator que incrementa a situação de risco a que a vítima está submetida. Aqui é interessante, que Marcela Medeiros até nos ensinou, achei isso muito relevante, que o fato da mulher marcar que quer e aceita não quer dizer necessariamente que ela vai para um casa-abrigo. Porque ir para casa-abrigo é uma medida de gestão de risco extremo, porque você vai estar fora de toda, né, a sociedade, um local sigiloso, sem poder trabalhar, sem poder ter telefone, né, sem poder ter nada. Então, a análise feita pelos órgãos de proteção, se vai para casa-abrigo ou não, vai ser à luz de todos os fatores de risco que a gente viu no bloco 1, 2 e 3. E aqui, ela dizer que quer abrigamento, a gente vai investigar por quê você quer abrigamento. Porque eu não tenho condição de pagar um aluguel. Ela pode ter, por exemplo, aqui no DF existe um aluguel para vítima de violência doméstica, né, que há um apoio assistencial nesse sentido. Então, não é porque ela está com fatores de risco extremos, muitas vezes ela quer porque não tem condição econômica de ir para algum lugar. Ou, enfim, ela vai dizer, porque eu estou na casa dos parentes dele, mas eu quero ir para casa da minha mãe, aí você dá autorização de saída, sem prejuízo de bens e direitos. Ou seja, essa pergunta é para a gente investigar se tem outros, o porquê que ela quer abrigamento. E a tomada de decisão vai ser à luz dos fatores de risco extremo, né, para ir para uma casa-abrigo. Ao final, o formulário vai ser, a gente vai assinalar se foi preenchido pela vítima, sem ajuda profissional, porque o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ele permite o preenchimento pela própria vítima, se não tiver um profissional capacitado para fazer essa entrevista. Ou seja, na delegacia de polícia, poderia ser um policial aplicando, fazendo a pergunta, né, algum ator da rede de proteção em parceria, tem algumas delegacias de polícia que contam com acompanhamento psicossocial, por exemplo, poderia estar, né, nessas parcerias com faculdades, enfim. Aqui na DEAN 1 e 2 tem faculdades que atendem também a Cruz Vermelha, poderiam aplicar, um profissional capacitado no formulário, aplicar isso, ou ele já é auto-aplicado, ou seja, a forma que ele foi feita, com perguntas muito objetivas e claras, a própria vítima pode preencher. Se ela não tiver condições de preencher, vai marcar, está totalmente, enfim, no estado de saúde, não consegue preencher. Se ela se recusou a preencher, vai vir para nós
aqui no protocolo de atuação com perspectiva de gênero da PCDF, se ela se recusou, vem o formulário vazio assinalado que ela se recusou. Aí, ou seja, precisamos maior acolhimento ainda psicossocial para entender o motivo da recusa e poder levantar essas informações, né, complementares através da equipe multidisciplinar. Terceiro comunicante, já tive um caso assim. A mulher foi gravemente ferida, foi hospitalizada, e a testemunha do crime, que era, enfim, familiar da vítima, que fez a ocorrência como terceira comunicante, e sabia de todo o histórico da violência, e essa terceira comunicante preencheu o formulário, porque sabia de informações. Se ela não soubesse, tem um monte de não sei no formulário, né? Tem sim, não sei. Não sei é o quê? Não sei significa que, na parte 2 do formulário, se houver uma avaliação de risco complementar, em um outro momento, que é depois da ocorrência, um momento de maior acolhimento, vamos investigar, entrevistando a vítima, aí sim, exclusivamente um profissional capacitado, que tenha conhecimento em técnicas de entrevista e funcionamento global, né, especialmente capacitado para isso, psicólogos, assistentes sociais, que tenham essas técnicas de entrevista e que podem aplicar a parte 2, num outro momento de maior acolhimento. Né, e também como um monitoramento continuado dos fatores de risco, porque os riscos são dinâmicos. Então, o momento da ocorrência é uma coisa e a gente precisa estar acompanhando depois, especialmente os riscos mais graves e extremos, está fazendo um monitoramento mais de perto. As questões subjetivas eu vou passar bem rapidamente, são só 7. São 11h35, para depois a gente deixar para perguntas, até porque essa nossa aula é dividida, né? A gente tem a apresentação do formulário e dos fatores de risco, e a gente vai abordar na próxima aula, acho que é dia 29, depois me corrijam, né, na próxima aula que a gente vai ter, nós vamos abordar especificamente as estratégias de gestão dos riscos. Então, na parte subjetiva, quem vai conduzir essa avaliação semi-estruturada, tá? Semi-estruturada à luz dos tratados internacionais. Depois eu vou corrigir o slide. Ela é semi-estruturada porque ela não tem um score, ela não fala qual é a nota, 9, 10, 8 de morrer, preditiva de letalidade. Então, ela é semi-estruturada porque ela é com base em fatores de risco identificados em estudos científicos, e ela também permite a avaliação do julgador. Por isso que ela é semi-estruturada. Ou seja, vai utilizar os fatores de risco que estão aqui e a experiência também do julgador na análise de riscos, porque a gente tem inúmeros outros fatores de risco. O formulário escolheu alguns, né, centralizando essas perguntas para que ele fosse viável de ser aplicado para a vítima, tem só 27 perguntas. A Marcela tem na tese dela, por exemplo, ela tem um que sorte de 100 fatores de risco, né? Então, a gente tem toda a avaliação que pode, a experiência do julgador, capacitação especializada para isso. Portanto, a nossa avaliação do Brasil, por enquanto, é semi-estruturada. Tem estudo científico que subsidia essa capacidade preditiva, não tem estudos ainda acerca da avaliação psicométrica no Brasil, ou seja, a aplicação disso para a gente verificar na nossa realidade nacional, né, quais são a predição desses fatores de risco, que precisa ser estudos regionais, para considerar as especificidades regionais, e a avaliação do julgador. Então, essa parte 2 vai ser conduzida por profissional com experiência em técnicas de entrevista, exclusivamente, a vítima não faz sozinha essa parte. Ele tem que ter conhecimento sobre a avaliação do funcionamento global e saúde mental. Nessa parte do formulário, o profissional responsável deve registrar informações consideradas relevantes para a compreensão global da situação. O documento da avaliação estruturada é um conjunto de perguntas. Vão ser respondidas de forma descritiva e sucinta. O profissional fala para a vítima que vai fazer perguntas importantes para gestão, né, de fatores de proteção. É sempre assim, a forma de se comunicar com a vítima, né? Todo um cuidado, informações relevantes para aprimorar respostas com foco na segurança dela. Porque se ele perguntar, vou aplicar aqui para ver qual é o risco seu de feminicídio, né? Já vai assustar a vítima. Então, a forma de perguntar já vai ser, olha, nós vamos aqui fazer a entrevista para identificar a sua situação, compreender informações individuais suas, informações individuais ao autor da violência e outras informações circunstanciais do contexto que vocês vivem, para que a gente possa adotar medidas voltadas para a sua proteção. É melhor do que falar, né, fator de risco de feminicídio. Mas Marcela Novaes até fala, se no final uma série de fatores de feminicídio se mostrarem presentes, aí ao final da entrevista, fala assim, identifiquei aqui vários fatores, né, preditivos, né, de violências que precisamos fazer encaminhamentos para a senhora para favorecer, de fato, aqui vários fatores
graves, né, de risco, de fato, de escalada nessa violência. Então, nós precisamos fazer encaminhamentos, e até aqui na parte 2 pergunta se ela aderiu ou não ao encaminhamento. Isso é importante também, né, para fazer buscas ativas, em especial quando ela fala, não, não vou não. Aí, para o serviço de acolhimento, fazer uma maior investida na busca ativa. O registro vai sendo essas informações acrescentadas a outras condições físicas, emocionais e psicológicas que o profissional capacitado está vendo. Ao final, um campo aberto permite o registro de informações adicionais para entendimento da gravidade da violência. Essas informações aqui foram extraídas da professora Marcela Novaes Medeiros, especialista, ela é da rede de saúde do Distrito Federal, como eu disse, tem a tese de doutorado nessa avaliação de risco. Então, tudo que eu falar agora é segundo Marcela Medeiros, ela que nos orientou a trazer as diretrizes da parte 2 do formulário. Essas diretrizes estão no protocolo do formulário adaptado ao Distrito Federal. Então, essas informações não estão na resolução conjunta número 5. Aqui, Marcela Medeiros, juntamente com o Núcleo Judiciário da Mulher e com o Ministério Público do Distrito Federal, que foi o coordenador, né, do questionário distrital, para a construção do questionário distrital, nós nos sentamos e ela foi dizendo, ó, a parte 2, o formulário tem que perguntar isso, o profissional tem que falar aquilo, para que a gente possa orientar os profissionais a aplicar a parte 2 no âmbito do Distrito Federal. Foram esses aportes que a gente acrescentou no nosso protocolo, né? Com esses esclarecimentos. Então, consta do formulário a pergunta que está negritada. O que está abaixo da orientação foi dito pela Marcela. Então, durante o atendimento à mulher, demonstra percepção de risco sobre a situação. A percepção de risco é de existência ou de inexistência que a mulher está achando. Por exemplo, ela diz que o agressor pode matá-la. Ou ela justifica o comportamento do agressor, naturalizando o comportamento. Também não fiz o jantar, né? Eu não fiz, é por isso que eu apanhei. Ou seja, se está naturalizando, está superestimando. E aí, Marcela Medeiros nos fala, né, do psicólogo do programa Violeta, do GDF, que avaliar a percepção da mulher sobre o risco, deve o profissional avaliar, e elementos que interferem nessa percepção. Se tem uma distorção cognitiva, se tem uma negação da violência pela vítima, se tem um contexto de risco, estresse pós-traumático, ou outra condição de saúde que interfere na percepção do risco pela mulher. Na pergunta 2, se existem outras informações relevantes com relação ao contexto ou situação da vítima e que possa indicar risco de nova agressão. Se ela tem um companheiro, se ela tomou decisões que anunciam um rompimento definitivo do agressor, quais são os planos dela? Ah, eu quero me separar. Então, vamos fazer um plano de segurança, a oportunidade do profissional conversar sobre isso. Tá, se a senhora quer se separar, a senhora sabe para onde a senhora vai? Enfim, a senhora precisa juntar documentos da senhora, documentos pessoais, se preparar para esse momento da separação, ou não quero me separar. Ok, se a senhora não quer separar, nós temos que verificar fatores de proteção. Por exemplo, sei lá, qual a idade dos seus filhos? Ah, um tem 15 ou 16. Ensina a ligar para o 190, em situação de risco. Avisa um vizinho que se colocar um lençol vermelho na janela é porque está em situação de violência. Teve um caso até de São Paulo interessante, que a vítima ligou para a pizzaria, né? Então, assim, ensina, olha, ligou para o 190, dizendo que estava pedindo uma pizza, né? E falando, mas a senhora ligou para a polícia. Então, eu sei que eu liguei para aí. Então, eu quero uma pizza, com urgência. E aí, houve o atendimento, ou seja, a perspectiva de gênero, que compreende o poder de controle como uma característica da violência de gênero, da violência sexista, o controle e o poder, né, em relação às mulheres. E aí nós precisamos, então, criar planos de segurança. Esse momento que o profissional capacitado pode trabalhar esses planos de segurança com a mulher. Planos de proteção. Como que a mulher se apresenta física e emocionalmente, se ela tem sinais de esgotamento emocional, está tomando medicação, necessita de acompanhamento para inserção na rede, né? Então, o profissional vai fazer a avaliação do funcionamento global e saúde física e mental da mulher. Portanto, a parte 2, essa avaliação semi-estruturada, precisa, de fato, uma extrema capacitação, né, de outras ciências, né? Psicologia, assistência social, em especial, para estar aplicando aqui, das equipes multidisciplinares, que seriam esse profissional capacitado para aplicar. Dos tribunais de justiça, do Ministério Público ou qualquer equipe multidisciplinar da rede de proteção. Porque o formulário, ele facultativamente pode ser aplicado por qualquer ator público ou privado da rede de proteção. Isso está expressamente na resolução conjunta número 5. Essa facultatividade da rede de proteção aplicar, qualquer uma, pública ou privada. E aí nós temos, portanto, o primeiro canal preferencialmente a parte objetiva na delegacia, e a parte subjetiva, quando chegar para a gente aplica. Na equipe multidisciplinar,
ou na rede, por onde a vítima entrar. Pergunta 4, se tem um risco da mulher tentar suicídio, existem informações nesse sentido para investigar a ideação suicida e encaminhar para a saúde. Se ela reside com o agressor, ele tem fácil acesso à sua residência, também verificar essa questão da rotina da vítima, por isso a vulnerabilidade também. O agressor, né, o autor da violência contra parceiro íntimo, ele tem, de fato, uma maior vulnerabilidade feminina à violência perpetrada por parceiro íntimo, porque conhece a rotina toda. Sabe onde vai, que horas vai, né? Então, ou seja, isso coloca a mulher em situação de perigo, né? Conhecer essa rotina, esse comportamento stalker. Outras circunstâncias que podem representar risco. Outros fatores, como uso abusivo de álcool e drogas, transtorno de personalidade, agressão na gestação, dentre outras. Grande diferença etária entre agressor e vítima, tanto para mais como para menos. Vítima mais velha demais ou autor mais novo demais. A Marcela Medeiros nos traz um parâmetro que seriam 10 anos mais velho ou mais novo, tem sido considerado na literatura como um fator de risco. E aqui perguntas últimas. Quais são os encaminhamentos sugeridos para a mulher? Se a usuária concordou com os encaminhamentos ou não, especialmente para a busca ativa aqui. Se demonstra interesse em aderir aos encaminhamentos. E é isso. Eu vou interromper aqui a apresentação, então hoje ficou parte 1 e 2. A gente abriu um pouquinho aí para perguntas, né? E na próxima a gente fala um pouco mais dessa gestão em rede dos riscos identificados no formulário. Perfeito, Luciana. Muito obrigada. Para nós uma alegria, uma satisfação receber você aqui na nossa casa, ainda que virtualmente. Você que é uma colega tão aguerrida, tão engajada nessa luta de enfrentamento à violência de gênero, né, que para além, no dia de hoje, né, de mostrar o seu preparo acadêmico, né, partilhou um pouquinho conosco desse histórico, né, da idealização, da concretização do formulário de avaliação de risco como uma ferramenta necessária, né, e também do seu processo mesmo, né, de quando você, como magistrada, em rede, né, que você ressaltou essa importância, né, se utiliza dessa ferramenta no seu cotidiano como juíza. Muitíssimo obrigada. Eu rapidamente vou me descrever, eu sou Rafaela Gonçalves, integrante também da Comesp, juíza titular da Vara de Violência Doméstica da Vara do Butantã, junto com as minhas amigas queridas Tereza, Dani e Renata, né, e falo aqui hoje da residência da minha mãe, usando sempre o meu fundo falso da biblioteca do TJ, estou usando sobretudo bege, uma blusa uva, sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros e olhos castanhos escuros. E vou então, Lu, rapidamente passar para um primeiro bloco de perguntas. Na verdade, eu até estava conversando aqui com a Tê, com a Dani, com a Renata, porque chegaram muitas perguntas, né? E a gente estava pensando aqui na questão do horário, que eu sei que tem os colegas que saem também para as atividades da tarde, os nossos alunos e alunas que também têm outros compromissos, e a gente pensou o seguinte, já também informando para os nossos alunos e alunas, fazer um bloquinho de perguntas, né? E quando der o nosso horário de encerramento do curso, a gente interrompe as nossas atividades e deixamos os próximos questionamentos para a sua próxima aula. A gente poderia até, se você concordar conosco, iniciar para os questionamentos, porque são perguntas muito interessantes e que vão estar engajadas, inclusive, com a próxima temática da sua exposição, se você concordar conosco dessa forma, tá ok? Então, vou passar para o primeiro bloco, que eu acho que vamos ter tempo aí, temos uns 10 minutinhos para fazer. E já comunico também, que foi um dos questionamentos, que a professora Luciana, já antes mesmo do início da aula, já se disponibilizou a compartilhar o material, né? Ela vai nos encaminhar por e-mail e o pessoal da IPM vai encaminhar, então, para os nossos alunos e alunas. Podem ficar tranquilos. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um bloquinho, porque, inclusive, as 3 primeiras se relacionam, tem a ver com questionamentos relacionados a pesquisas estatísticas. A nossa aluna, a Amanda Simone Tossi, questiona o seguinte: quando os filhos presenciavam a violência, mais o histórico do pai é favorável em relação à convivência com os filhos, se mantém a convivência com o pai ou se propõe uma visitação supervisionada? Ela pergunta, né, a sua visão, o seu entendimento. E aí a Suzana Iorico prossegue. Primeiramente, gostaria de elogiar a aula, né, fala que foi uma aula brilhante, e pergunta: dados quantitativos são fundamentais para analisarmos a realidade concreta. E gostaria de saber se há algum dado que mostra quantas mulheres tentam retirar a denúncia de agressão, violência e, da mesma forma, retirar a medida protetiva. E aí, Lu, a terceira e a última desse bloco, da Ana Paula, que é assistente social em Santa Branca, ela fala o seguinte: gostaria de saber se tem dados estatísticos, se existe uma pesquisa sobre reincidência
depois da prisão do autor. E aí ela comenta que está atendendo um caso, que a vítima reatou depois da soltura do cônjuge e pede, inclusive, para a retirada das medidas protetivas. Perfeito. Sobre a suspensão e restrição de visitas, foi como eu coloquei, a importância de encaminhar para a equipe multidisciplinar, né? Esse olhar da Lei Maria da Penha voltado também, porque a gente sabe que é direito da criança e adolescente, né, a convivência paterna, mas precisa ser em segurança. Por isso que a gente encaminha para a equipe multi, para que essa medida de suspensão e restrição não fique perdurando por muito tempo. Aliás, esse é um grande conflito que às vezes tem, e muito, de jurisdição, né, com a vara de família, com a vara de violência doméstica, e que é uma das críticas, às vezes, de não ter um juizado de violência doméstica com competência híbrida, ou seja, o juízo, né, da violência doméstica que julgasse também a guarda, a visita e alimentos. A posição do juiz especializado de violência doméstica do Fonavide é que a gente deve mesmo ter uma competência híbrida restritiva. A gente sabe que é um tema bem polêmico, mas o foco na segurança da mulher, para que a gente faça o monitoramento dos fatores de risco, essa interligação com a rede, né? A gente tem essa posição da competência híbrida restritiva, que tem o foco para medidas de urgência, ou seja, suspende a visita, suspende a restrição, faz estudo de caso. Mas quem vai julgar a guarda e a visita seria a vara de família, para que a gente tenha esse grande foco na proteção e segurança em especial, né? Mas, se a gente adotar essa restritiva, a gente tem que ter, no mínimo, uma muito boa comunicação com a vara de família, né? Ou seja, se a gente está aqui e vem a informação, olha, está tramitando ação de guarda e visita na família, nós temos que devemos oficiar a vara de família, encaminhando cópia da decisão de protetiva para o juiz de família saber que tem uma medida protetiva. Em especial porque o juízo de violência doméstica, mesmo sendo, obviamente, de mesma hierarquia que o juiz de família, logicamente, mas nós temos a especificidade de estar num contexto de violência doméstica e familiar e intrafamiliar, que está sob análise. Então, digamos que tinha um acordo de visita antes vigente, e veio a medida da VD de suspensão da visita, vai preponderar em relação ao acordo anterior, enquanto durar a medida protetiva de urgência. Aí a gente tem que avisar para o oficial, outro juiz, até previsar período de decisão conflitante. Digamos que vai regulamentar a visita. Digamos que o contato é até bom com o filho, que vai ter visita mesmo. Mas, se o juiz da família regulamentar, pegar na residência da vítima a forma de exercício do poder familiar, né, da visitação. E aí vai ter um choque, né? A gente já teve essa situação, mas o juiz da família mandou buscar na casa da vítima. E aí descumpriu protetiva com decisão da família que mandava buscar na casa da vítima, né? E aí, claro, tem dolo de descumprimento ou não tem dolo de descumprimento, né? Saber se é típico ou não é esse crime de descumprimento com decisão judicial que legitimava ele estar na porta da casa dela, né? Aí, ou seja, para a gente evitar perigo de decisão contraditória, vamos informar que tem a medida. Se a gente tiver algum estudo de caso depois sobre esse risco ou não no restabelecimento dos contatos paterno-filiais, e aí esse risco que a equipe multidisciplinar do juizado faz é risco de violência. Então, a gente não faz aquele estudo da vara de família, enfim, para saber como é que vai ser o regime de visitação, se é compartilhada, se é unilateral. Não é isso. O objetivo do estudo de caso da violência doméstica é saber se tem risco nos contatos paterno-filiais. E aí a gente vai subsidiando a família com essas informações. E ainda tem um relevante de uma alteração muito importante do CPC, artigo 698, que criou uma tramitação prioritária de processos lá na vara civil que a mulher vítima de violência doméstica seja parte. Então, digamos que na vara de família ela é autora ou ré de uma ação de guarda, visita, alimentos. E aí a gente chega a notícia de que ela é vítima de violência doméstica familiar na vara de família, vai entrar no regime de tramitação prioritária. Igual a ação que tem a idoso ou criança como parte. Isso foi um grande ganho, já olhando isso aqui também, da importância de resolução de conflitos subjacentes que podem potencializar a violência. Isso é um ganho maravilhoso. Que os advogados têm que informar, né? Porque muitas vezes não chega a informação na violência doméstica ou na família de que tem uma ação lá e tem uma ação cá. E aí pode os advogados, nessa assistência jurídica como grande garantia de direitos, dizer, olha, quero regime de tramitação prioritária porque ela é vítima de violência doméstica, tem um BO, tem um inquérito, uma ação penal em tramitação. Né? Tem uma pergunta aqui sobre estudos, coisa que a gente carece de estudos. Né? Então, pergunta se tem estudos sobre retratação da vítima, né? Não conheço estudos sobre retratação da vítima, esses dados estatísticos que nos mostram depois a retratação, os números de feminicídios que tiveram. A gente vê muitos estudos, assim, retrospectivos, né? Dos feminicídios consumados e tentados, com a grande maioria coabitando, né?
Então, a gente vê, de fato, a residência da mulher, 71% do DF, as mulheres morreram dentro de casa. Então, a gente mostra muito que a coabitação é um fator de risco importante, né? Agora, esses, de fato, estudos, o quanto que retratou e que teve feminicídio depois, eu não conheço. Deixa E da eu ver reincidência aqui mais uma pergunta. após a prisão, Lu, né? Se teria também essa colheita de estatística, né? De reincidência, né? De prática de violência após a decretação da prisão pelo juízo de violência doméstica, se você também conhece algum nesse sentido. Estudos específicos, não. A gente vê empiricamente a nossa prática judicial. Então, por exemplo, eu tive o caso, foi muito interessante essa pergunta, para a gente falar da hiperatividade do sistema protetivo. A história era, né? Houve uma prisão em flagrante, foi convertida em preventiva, ele era até autor de feminicídio de outra vítima, né? Já tinha esse histórico, há muito tempo atrás, há 15 anos, não era, né? Já estava até fora para usar para critério de reincidência, mas estava lá no meu radar, né? Violências contra outras parceiras. Isso é fator de risco de feminicídio, mas não serve para reincidência criminal, né? Porque passou 15 anos, já não foi. Mas aí, ou seja, isso já estava no meu radar do perigo, de alerta. E aí foi convertido e tal, ficou preso. E aí depois eu já estava com 3 meses de prisão, e aí ele estava respondendo por ameaça da minha. Falei, opa, aí tem a proporcionalidade da prisão. E aí nós soltamos com tornozeleira eletrônica, né? Para que não ficasse com muito tempo da prisão, né? Enfim, abuso de autoridade. E aí colocamos tornozeleira com um dispositivo novo que tem no Distrito Federal que chama DMPP. Ele é um dispositivo de monitoramento de pessoas protegidas que cria zona de exclusão virtual. Essa zona de exclusão virtual é excelente, ou seja, já tinha a casa da vítima que ele não pode chegar. Além disso, onde quer que a vítima esteja, o botão dela vai apitar se a tornozeleira dele chegar perto dela. Ou seja, a gente começa a ter um critério que aí depois, enfim, como vão ser os desdobramentos do crime de descumprimento, a gente vai ver, porque tem o dolo de descumprir, eu nem sabia que ela estava lá, né? Digamos, a vítima está no shopping. Aí começa a apitar o dele, ó, você muda essa rota, você não vá para o lado do norte, que é o shopping, porque ela está lá. Então, você vem para o lado sul. E aí, o que aconteceu com esse meu agressor? Ele foi fazer uma mudança de alguém para ganhar R$50, ele estava desempregado, ficou preso, não sei o quê. E aí E aí o DMPP começou a ligar para ele, falando: olha, o senhor está entrando na zona de exclusão virtual, o senhor saia daí. Ele: eu nem estou vendo a vítima, ela nem está aqui, mas estava a 500 metros da vítima. O senhor tem que sair daí. Eu estou trabalhando, eu não vou sair. Não saiu. Aí ele foi preso, porque DMPP é bom por isso, né? Georreferenciamento, rastreou, prendeu. E ele foi preso de novo, dizendo que não tinha dolo de descumprimento, mas ele descumpriu a questão da monitoração eletrônica. Ele foi preso. E aí depois veio para ver o crime de descumprimento, né? Um mês depois fizemos audiência com ele. Aí depois soltei de novo, porque a vítima falou: nem vi, nem chegou perto de mim, tudo bem. Aí soltamos de novo, né? Depois de 30 dias de prisão. Aí o interessante, soltamos de novo com DMPP, né? E aí ele estava trafegando no ônibus, eu só quero dizer o poder dos mecanismos, né? Ele estava de ônibus passando num raio de zona de exclusão virtual. E a tornozeleira começou a apitar. E a DMPP ligou e falou assim: você está indo para perto da casa da vítima. Ele deu sinal do ônibus: eu quero descer, que eu não vou ser preso de novo por essa DMPP. Ou seja, quando a gente tem a hiperatividade do sistema protetivo, fala assim: vai ser preso se o senhor descumprir a regra da monitoração eletrônica. Vai ser preso se o senhor descumprir a monitoração. Ele desceu do ônibus, quase em andamento, né? Desce que eu quero descer. E aí não foi preso. Ou seja, ele obedeceu o comando virtual, que ele não sabia que ela estava lá, para ir para o lado oposto de onde ela estaria. Ou seja, não tem estatística, mas vi que funcionou prática, depois, né, da prisão. Prática, que bom, educativo, né? Enfim, educativo, foi demais. Exato. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Luciana. É sempre uma alegria, um prazer ter você aqui conosco. Que bom que você volta, né? Reiterando aqui para os nossos alunos e alunas, dia 29 teremos a doutora Luciana aqui conosco de novo, né? Para nossa satisfação e alegria. E vamos, né? E vamos, então, retomar, viu, as nossas perguntas aqui do chat, começando fazendo esses questionamentos aqui para a nossa palestrante. Não sei se as minhas colegas querem fazer alguma fala, se não quiserem, devolvo, então, a palavra à nossa professora de hoje, nossa colega Luciana, para palavras finais, para eu dar os avisos, e aí, então, em seguida, encerrarmos. Com a palavra, Lu, por favor. Bom, então, agradecer o
convite feito pela Comesp. De fato, nós estamos nesse momento de grande investimento na prevenção e no acolhimento, né, para que se mude esses alarmantes taxas que nós temos. O formulário de risco é necessário, é preditivo e é eficaz se fizermos essa interligação do sistema de justiça com a rede de enfrentamento, né, e com a rede de proteção, para que a gente, de fato, consiga melhorar nossas intervenções institucionais. O formulário é o caminho para esse aprimoramento das nossas intervenções. Não tenho a menor dúvida disso, do antes e o depois do formulário. E como você bem disse, na construção de políticas públicas, né, como um fator né, que nos auxilia na implementação de novas políticas públicas e reformulação das já existentes, né, com vistas a essa implementação desses eixos de prevenção, investigação, punição e reparação que os tratados internacionais tanto apontam para a gente nesse sentido, na construção e implementação dos direitos humanos das mulheres. Isso é sempre importante também a gente ressaltar. Na sexta-feira estaremos aqui de novo, novamente, né, no mesmo horário, às 10 horas da manhã, com vocês, nossos queridos alunos e alunas, também com o pessoal da EPM, né, que sempre nos auxilia, com as nossas servidoras da Comesp também, sem as quais a gente também não conseguiria realizar esse curso. Com a aula, então, interpretação subjetiva dos critérios objetivos do Formulário Nacional de Avaliação, aí com a professora Aniele Sigrilo Scarpati, que já esteve aqui conosco, né, para aprendermos um pouquinho mais dessa ferramenta tão interessante, né, e tão complexa, mas com certeza que veio para nos auxiliar no combate ao enfrentamento da violência doméstica familiar, né, que é esse fenômeno que a gente tem aqui que enfrentar e que vai nos ajudar a desconstruir o fenômeno do patriarcado. Com certeza. Um ótimo dia, uma ótima tarde a todos vocês e nos vemos na sexta-feira sem falta. Até mais. Um forte abraço para as colegas. Parabéns pela ação maravilhosa da Comesp.